Quando a minha melhor amiga me disse que tinha visto meu marido beijar outra mulher na festa de Natal da empresa dele, desvalorizei a situação, pensando que era um mal-entendido. Dias depois, estava a olhar para extratos de cartão de crédito que mostravam despesas de hotéis em cidades que ele nunca tinha mencionado ter visitado. Foi aí que percebi que o meu casamento perfeito não passava de um castelo de cartas construído sobre areias movediças. Se estão a acompanhar esta história, por favor, subscrevam o canal e deixem um comentário se já tiveram aquele momento de aperto no estômago quando descobriram que alguém não era quem pensavam. Confiem em mim, o que aconteceu a seguir vai deixar-vos de queixo caído. O meu nome é Elizabeth Morgan. Liz para os amigos, Lizzie para o meu marido, pelo menos, era assim que ele me chamava durante 25 anos, antes de começar a chamá-la de amor. Tenho 62 anos agora, embora quando tudo isto começou, tivesse acabado de fazer 59. Não que a idade importe muito quando nosso coração se estilhaça, mas importa muito quando nosso marido nos troca por um modelo mais recente. Conheci o Richard quando tinha 30 e poucos anos, a trabalhar como assistente administrativa na pequena empresa de contabilidade onde ele tinha acabado de ser contratado. Não era o homem mais bonito, mas tinha aquela ambição silenciosa que lhe ardia nos olhos. Quando ele falava dos seus sonhos, dos seus planos, eu acreditava em cada palavra. Talvez esse tenha sido meu primeiro erro, acreditar. Tu e eu, Lizzie, dizia ele, vamos construir algo que dure. E eu pensei que tínhamos construído. 25 anos, 3 filhos, todos crescidos e com as suas vidas, e uma moradia espaçosa de estilo clássico, numa zona residencial nos arredores de Lisboa. A empresa de contabilidade do Richard tinha crescido e transformou-se na Morgan Consultoria Financeira, com escritórios em várias cidades do país e clientes que confiavam nele milhões. Eu organizava os jantares, lembrava-me dos aniversários dos seus clientes importantes e estava ao lado dele em todas as galas de beneficência e eventos de negócios. Eu era a esposa corporativa perfeita. Pelo menos, era nisso que eu acreditava até aquele telefonema da Meredith. Meredith Walsh era minha amiga desde que os nossos filhos andavam juntos na escola primária. O marido dela, o Paul, trabalhava com o Richard, não como sócio, mas num cargo suficientemente elevado para que frequentassem os mesmos círculos. Ligou-me numa terça-feira de manhã em dezembro, com a voz tensa e estranha. Liz, preciso de falar contigo. Posso ir aí? Claro. Está tudo bem. Apenas. Chego em 20 minutos. Quando ela chegou, tinha o rosto pálido, a maquilhagem normalmente perfeita ligeiramente borratada à volta dos olhos. Fiz café e servi os bolinhos de mirtilo que tinha acabado de fazer, tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. Meredith, estás a assustar-me? O que se passa? Ela envolveu as mãos na chávena de café como se tentasse absorver o calor. Estive na festa de Natal da empresa ontem à noite. O Richard disse que não te estavas a sentir bem. Fiz uma careta. O Richard foi sozinho. Disse que seria apenas conversa de trabalho e que eu me ia aborrecer. Algo cintilou no rosto da Meredith. Ele não estava sozinho, Liz. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente. O que queres dizer? Havia uma mulher com ele. Jovem, loira. No início, pensei que talvez fosse uma nova cliente ou funcionária. Ela respirou fundo. Depois vi-os ao pé do bengaleiro. Estavam a beijar-se. Não um beijo de amigos, Liz. Uri. Ri mesmo. Debes estar enganada. O Richard não faria. Eu sei o que vi. Os olhos dela fixaram os meus, inabaláveis. O Paul também viu. Ele não queria que eu te contasse. Disse que não era assunto nosso. Não é, disse eu, de repente zangada. Por que não é verdade? Eu e o Richard estamos casados há 25 anos. Ele não arriscaria tudo por um caso de escritório. Meredith estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Espero estar enganada. A sério que sim. Depois que ela se foi, vagueei pela nossa casa, tocando nas coisas, as fotos de família molduradas, a secretária antiga que o Richard me tinha dado no nosso 20º aniversário, as almofadas que eu tinha cuidadosamente escolhido para combinar com o esquema de cores da nossa sala. Tudo parecia igual, mas sentia-se diferente de alguma forma, como se eu tivesse entrado num universo paralelo onde a minha vida era quase, mas não exatamente, a minha. Naquela noite, fiz o jantar favorito do Richard. Costeletas de borrego em crosta de ervas com batatas assadas. Vestia o vestido azul que ele uma vez disse que realçava os meus olhos, e até pus os brincos de pérolas que ele me tinha dado no nosso aniversário.
Quando ele chegou à casa, observei o rosto dele com atenção, à procura de quê? Culpa. Sinais de uma vida dupla? Estás bonita, disse ele, afrouxando a gravata. Ocasião especial. Apenas me apeteceu fazer um esforço, respondi, servindo-lhe um copo de vinho tinto. Como foi o teu dia? Ocupado. A conta Stevenson está a ocupar-me todo o tempo. Ele bebeu um grande gole de vinho. Cheira bem aqui. Jantamos e perguntei sobre a festa de Natal. Ele encolheu os ombros, mencionou algumas pessoas que tinham bebido demais, queixou-se do catering. Nada sobre uma loira. Nada sobre o bengaleiro. A Meredith mencionou ter te visto lá, disse eu casualmente, vendo o garfo dele parar a meio do caminho até a boca. Ah? Sim, ela e o Paul estavam lá. Ela pensou que estavas com alguém. Uma cliente, talvez. Os olhos dele piscaram para os meus, depois desviaram-se. Deve ter sido a Amber, uma nova analista financeira que contratamos. Miúda inteligente, com um MBA de uma das nossas melhores escolas de negócios. Estava a apresentá-la a algumas pessoas. Assenti, sentindo o nó no meu estômago desapertar um pouco. Havia uma explicação. Uma profissional. A Meredith tinha interpretado mal o que tinha visto. Ou talvez a iluminação no bengaleiro fosse má. Ou talvez... Quantos anos tem ela? Perguntei, mantendo a voz leve. Richard encolheu os ombros. Não sei. 28? 29? Isso importa. 30 anos mais nova que ele. 33 anos mais nova que eu. Fossai sorriso. Apenas curiosidade. Na manhã seguinte, depois de o Richard sair para o trabalho, sentei-me no nosso computador de casa partilhado. Nunca tive motivos para verificar as nossas finanças. O Richard tratava de tudo. Ele era o gênio financeiro, afinal. Mas algo continuava a incomodar-me. Entrei na nossa conta conjunta, depois nos nossos cartões de crédito. O Richard tinha cartões separados para despesas de trabalho, mas tínhamos 2 cartões pessoais que ambos usávamos. Deslizei pelos extratos recentes, nem sequer sabendo o que procurava. E então vi. Despesas de hotel. Não eram quantias enormes, mas estavam lá, um hotel de renome no Porto há 3 semanas, um hotel de luxo em Lisboa no mês passado. O Richard tinha mencionado viagens de negócios a ambas as cidades, mas as datas não coincidiam com o que ele me tinha dito. E também havia despesas de restaurante, jantares caros para 2 em lugares de que nunca tinha ouvido falar, em cidades onde o Richard supostamente tinha reuniões. As minhas mãos tremiam enquanto imprimia os extratos. Depois, quase sem pensar, abri o e-mail dele. Conhecíamos as passwords um do outro. Nunca tivemos segredos. Pelo menos, eu nunca tive segredos. A maioria dos e-mails dele era o que se esperava: correspondência de trabalho, newsletters, promoções. Mas havia uma pasta rotulada antes de Cristo que eu nunca tinha notado antes. Cliquei para abrir. Os e-mails não eram explícitos, mas não precisavam de ser. Mal posso esperar para te ver. A noite passada foi incrível. A contar as horas. Eram assinados simplesmente a Amber, a analista financeira com o MBA. A Miodar Intelligent. Ainda estava sentada ali, a olhar para o ecrã do computador, quando meu telemóvel tocou. Era o consultório do nosso médico de família, a confirmar a minha consulta para a semana seguinte. O meu exame anual. Algo que eu tinha adiado, mas o Richard tinha insistido. Precisas de cuidar de ti, Lizzie, ele tinha dito. Não estás a ficar mais nova. Não, não estava. E aparentemente, esse era o problema. Passei a semana seguinte no nevoeiro, a cumprir as rotinas da minha vida enquanto observava o Richard em busca de sinais. Ele estava distraído, verificava o telemóvel com mais frequência, trabalhava até mais tarde. Mas também me trouxe flores uma noite. Sugeriu que fizéssemos uma viagem de fim de semana ao Alentejo assim que as coisas acalmassem no trabalho. Fui à minha consulta médica, submeti-me aos testes e exames habituais, respondi às perguntas de praxe. O Dr. Feldman era o nosso médico de família há décadas. Ele tinha me conhecido durante as minhas gravidezes, durante meu ataque de pneumonia de há 5 anos, durante o pequeno susto cardíaco do Richard quando fez 50. Está tudo bem, Liz, disse ele, revendo a minha ficha. Mas quero falar contigo sobre a terapia de substituição hormonal. A tua idade é algo a considerar. A minha idade, repeti. A menopausa traz mudanças.
alterações de humor, afrontamentos, diminuição da libido. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Pode ser uma altura desafiante para os casamentos. A TSH pode ajudar a aliviar a transição. Assenti. Peguei nos folhetos que ele ofereceu, marquei uma consulta de segmento que não tinha intenção de manter. No carro, olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. Vi as linhas à volta dos meus olhos, o ligeiro amolecimento da minha linha do maxilar, os cabelos grisalhos que eu cobria cuidadosamente de 6 em 6 semanas no cabeleireiro. Mas também vi a mulher que tinha amamentado 3 filhos, que tinha estado ao lado do marido nos anos de vacas magras e nos prósperos, que tinha construído uma vida, uma boa vida, com muito trabalho e lealdade. Seria isso insuficiente agora? Naquela noite, o Richard ligou para dizer que ia trabalhar até mais tarde. De novo. Desliguei, e depois tomei uma decisão. Vesti um simples vestido preto, apliquei a maquilhagem com mais cuidado do que o habitual e dirigi-me ao escritório dele. O edifício da Morgan Consultoria Financeira estava quase todo às escuras quando cheguei, apenas algumas janelas ainda acesas. Usei o meu cartão-chave. O Richard tinha me dado 1 anos para emergências, e apanhei o elevador para o 14º andar. A recepção estava vazia, mas eu conseguia ver luz a vir de debaixo da porta do escritório do Richard. Ouvi vozes à medida que me aproximava, a dele e a de uma mulher. Estavam a rir. Hesitei, com a mão na maçaneta. Queria mesmo saber? Conseguia voltar a não saber? Mas algumas coisas, uma vez suspeitas, não podem ser dessuspeitas. Abri a porta. O Richard estava sentado na beira da sua secretária, de costas para mim. E empoleirada na cadeira de visitas, de pernas cruzadas, com cabelo loiro a cair sobre os ombros nus, estava uma jovem mulher, uma rapariga, na verdade, num vestido vermelho tão justo que parecia pintado no corpo. Ela viu-me primeiro, o seu riso cortado abruptamente. O Richard virou-se, o rosto a perder a cor. Lizzie, o que estás aqui a fazer? Pensei em fazer-te uma surpresa, disse eu, admirada com a firmeza da minha voz. Parece que consegui. A loira descruzou as pernas e levantou-se, alisando o vestido. Era linda daquela forma acutilante e faminta dos muitos jovens e muito ambiciosos. A senhora deve ser a de Morgan, disse ela, estendendo uma mão impecavelmente cuidada. Sou a Amber Carlisle. Já ouvi falar muito da senhora. Eu não lhe apertei a mão. Engraçado. Eu não ouvi falar quase nada de ti. Richard colocou-se entre nós. Amber, podes dar-nos 1 minuto? Ela sorriu, um sorriso de gata, só dentes e sem calor, e pegou numa elegante pasta de couro da secretária dele. Claro. Vou acabar de rever aquelas projeções e envio-te por e-mail amanhã. Ela passou por mim, o seu perfume a pairar no ar como uma provocação. Quando a porta se fechou atrás dela, o Richard passou a mão pelo cabelo. Liz, não é o que pensas. A sério? Porque eu penso que estás a ter um caso com uma funcionária com metade da tua idade. Estou errada? Ela é uma colega. Estávamos a trabalhar. Às 8 da noite... Com ela vestida assim? Achas que sou estúpida, Richard? Ele suspirou, de repente parecendo ter todos os seus 62 anos. Não, nunca pensei que fosses estúpida. Apenas velha. Apenas aborrecida. Apenas insuficiente agora. Isso não é justo. Eu ri, um som áspero que não parecia pertencer-me. Justo? Queres falar de justiça? Dei-te 25 anos. Dei-te 3 filhos. Dei-te tudo, e tu estás a deitar tudo fora por uma criança que provavelmente te vê apenas como um passaporte para uma vida de luxo. Isso não é verdade. A Amber respeita-me. O meu trabalho, a minha visão. O teu dinheiro, o teu poder. O rosto dele endureceu. Pelo menos ela não me faz sentir que já estou num lar de idosos. Sabes há quanto tempo não temos sexo? Sexo a sério, não apenas tu a deixares-me subir por cima por 5 minutos antes de te virares e ires dormir. As palavras caíram como bofetadas. Então a culpa é minha. Eu não disse isso. Não precisaste de dizer. Virei-me para sair, depois parei. É por causa dela que me tens andado a empurrar para a terapia hormonal? Para eu ser mais como ela? Richard desviou o olhar. Apenas pensei que poderia ajudar. A nós. Já não há nós, disse eu baixinho. Há tu e ela. E depois a eu. Saí,
Passei pela recepção vazia, pelo corredor silencioso até ao elevador. Na garagem, fiquei sentada no carro durante muito tempo, sem chorar, sem gritar, apenas a respirar. Inspira, expira. Inspira, expira. Como se de alguma forma pudesse respirar de volta para a vida que tinha tido naquela manhã. A vida em que eu acreditava. Mas essa vida tinha desaparecido. Talvez nunca tivesse realmente existido. Quando cheguei a casa, servi-me de um copo grande de vinho e liguei à minha amiga mais antiga, a Caroline. Ela estava divorciada há 5 anos, depois de o marido a ter deixado pela sua higienista dentária. Preciso de um advogado, disse eu quando ela atendeu. Um bom. Les. A voz dela suavizou-se. O Richard? Sim. Jovem? 29. Ela suspirou. Eles são tão previsíveis, não são? Envio-te o número do meu advogado. O melhor tubarão de Lisboa. Ele vai comê-lo vivo. Bom, disse eu, surpreendida com o veneno na minha voz. É exatamente o que quero. Richard não veio para casa naquela noite. Nem na noite seguinte. Quando finalmente apareceu 3 dias depois para recolher algumas roupas, estava arrependido, mas determinado. Vou ficar num hotel por enquanto, disse ele, sem me olhar nos olhos. Para darmos espaço para pensarmos. Não há nada para pensar. Quero o divórcio. Ele pareceu assustado, como se esperasse que eu o implorasse para ficar. Liz, não sejas precipitada. Temos uma história. Uma família. Tínhamos essas coisas. Agora tu tens a Amber, e eu tenho um advogado. O rosto dele escureceu. Um advogado? Já! Cristo, Liz, pensei que podíamos resolver isto como adultos. É isso que os adultos fazem? Mentir e trair. Deitar fora décadas de casamento por alguém que poderia ser a filha deles? Cruzei os braços. Pega no que precisas e sai. A minha advogada entrará em contato. Depois que ele saiu, sentei-me na minha cama e finalmente permiti-me chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços feios e dolorosos que pareciam arrancados de um lugar profundo e ferido dentro de mim. Chorei pelos anos que lhe tinha dado, pelo amor que pensei ter sido retribuído em igual medida, pelo futuro que tinha planeado e que nunca se concretizaria. Quando as lágrimas finalmente pararam, lavei o rosto, endireitei os ombros e liguei para a advogada que a Caroline tinha recomendado. Margaret Winters era tudo o que eu esperava, perspicaz, direta e completamente impressionada pela reputação profissional do Richard Morgan. Crise de meia-idade padrão, disse ela depois de eu ter explicado a situação. Já vi 1000 vezes. Não se preocupe, vamos garantir que está protegida. Ele construiu o negócio durante o nosso casamento, disse eu. Eu apoiei-o, entreti os clientes dele, criei os nossos filhos para que ele pudesse trabalhar 80 horas por semana. Então tem direito a metade de tudo. Talvez mais, dadas as circunstâncias. Ela bateu com a caneta na sua pasta legal. O tribunal não vê com bons olhos a infidelidade, especialmente quando envolve um funcionário. Senti um pequeno brilho de satisfação com isso. Depois a Margaret fez a pergunta que mudaria tudo. Assinou um acordo pré-nupcial? Fiz uma careta. Sim, na verdade. O Richard insistiu. O meu pai era, bem, rico não é a palavra certa, mas confortável. Ele queria proteger a minha herança. Tem uma cópia? Algiers. Na nossa caixa de segurança, provavelmente. Vá buscá-la. Assim que possível. No dia seguinte, fui ao banco. Eu e o Richard tínhamos uma caixa conjunta, mas eu tinha minha própria chave. Lá dentro estavam as coisas habituais. Certidões de nascimento, os nossos testamentos, apólices de seguro, algumas joias que eu raramente usava. E um envelope legal grosso marcado acordo pré-nupcial, Richard e Elizabeth Morgan. Levei-o para casa e li-o cuidadosamente. Depois liguei para Margaret. Encontrei-o, disse eu. Mas não tenho a certeza de que me ajude. Protege principalmente o dinheiro da minha família, que já não é muito. Mais alguma coisa lá? Cláusulas de infidelidade? Divisões de bens. Virei para a última página, examinando o denso texto legal. E lá estava, enterrado no parágrafo 17. No caso de qualquer uma das partes se envolver em relações extraconjugais, conforme evidenciado por prova satisfatória para um tribunal de justiça,
todos os bens adquiridos em conjunto tornar-se propriedade exclusiva da parte lesada. O meu coração disparou. Há uma cláusula de infidelidade. Diz que se qualquer um de nós trair, o outro fica com tudo. A risada da Margarete foi sombria e satisfeita. Oh, D. Morgan. O Natal chegou mais cedo. As semanas seguintes foram um borrão de consultas legais, descobertas financeiras e conversas dolorosas com os nossos filhos. Emily, a nossa filha mais velha com 32 anos, estava furiosa com o pai. Mark, 29, tentou manter-se neutro, mas não conseguiu esconder a sua decepção. E Abby, a nossa filha mais nova com 26 anos, simplesmente chorou e perguntou por que as famílias tinham de se desmoronar. O vosso pai fez escolhas, foi tudo o que eu consegui dizer. As escolhas têm consequências. Entretanto, Richard mudou-se do seu hotel para um elegante apartamento no centro da cidade. Com a Amber, claro. Ele pediu o divórcio, oferecendo-me um acordo que a Margarete chamou de insultuoso. Ele quer ficar com o negócio, a casa de férias e a maioria dos nossos investimentos, disse-lhe eu durante uma das nossas reuniões. Ele diz que posso ficar com a casa e uma mesada generosa mensal. O sorriso da Margaret era fino e perigoso. Ele não faz ideia do que está para vir, pois não? Não, disse eu, pensando no acordo pré-nupcial guardado em segurança no cofre do seu escritório. Não faz. O que o Richard também não sabia era que eu tinha contratado um detetive particular. O Tom Delgado era um antigo inspetor da PJ, com o rosto enrugado como couro e olhos que não perdiam nada. A Caroline tinha usado durante o seu divórcio, e ele tinha entregado resultados. Preciso de provas, disse-lhe eu. Provas sólidas e inegáveis do caso. É isso que eu faço, D. Morgan. A voz dele era um murmúrio grave. Há quanto tempo dura? Não sei ao certo. Pelo menos 6 meses, talvez mais. Ele assentiu. Recibos de hotel? Mensagens de texto? Fotografias. O que conseguir encontrar? O dinheiro não é problema. 2 semanas depois, o Tom entregou-me um envelope de papel pardo grosso em casa. Pode querer sentar-se para isto, aconselhou ele. Lá dentro estavam dezenas de fotografias. O Richard e a Amber a entrarem em hotéis, a abraçarem-se no carro dele, a terem jantares íntimos. Havia cópias de mensagens de texto que o Tom de alguma forma tinha obtido, suficientemente explícitas para me fazer corar. Recibos de hotel que remontavam a quase 1 ano. Extratos de cartão de crédito que mostravam compras de joias que eu nunca tinha recebido. Mas a prova mais condenatória era um vídeo. O Tom tinha montado vigilância fora do prédio da Amber, apanhando Richard a visitá-la todas as horas. O carimbo de data-hora num clipe mostrava-o a chegar às 2 da manhã no nosso aniversário. Fiquei em silêncio atordoado depois de ver tudo. Há mais uma coisa, disse o Tom, tirando outro documento. Enquanto investigava as finanças, encontrei algo interessante. O seu marido tem andado a movimentar dinheiro da empresa, a abrir contas às quais a senhora não tem acesso. Olhei para ele bruscamente. Que tipo de contas? Offshore. Nas Ilhas Caimão. Cerca de 3 milhões até agora. Ele está a esconder bens. A percepção atingiu-me como um golpe físico. Ele estava a planear isto. Thomas sent you. Parece que sim. Começou há cerca de 8 meses, mais ou menos na altura em que o caso ficou sério. 8 meses atrás. Enquanto eu planeava nossa viagem de aniversário, o Richard planeava sua fuga, com a minha parte da nossa fortuna. Quero tudo, disse eu, uma fúria gélida a instalar-se. Não apenas o que o acordo pré-nupcial garante. Tudo o que ele tentou esconder. A Margarete ficou em êxtase quando lhe mostrei as descobertas do Tom. Isto é melhor do que eu poderia ter esperado. Infidelidade e fraude financeira? O juiz vai crucificá-lo. A primeira indicação de que as coisas não estavam a correr a favor do Richard veio durante a declaração. A Margarete tinha insistido que eu comparecesse, sentada em silêncio enquanto ela o questionava sobre os nossos bens. Senhor Morgan, começou ela agradavelmente, pode explicar por que abriu uma conta no Banco Internacional das Caraíbas, nas Ilhas Caimão, em agosto passado? O rosto do Richard ficou em branco. Não sei do que está a falar. Não. A Margarete deslizou um documento pela mesa. A sua assinatura está nos formulários de abertura de conta, assim como a da senhora Carlisle, curiosamente.
O advogado dele, um advogado de fatinho e gravata, do tipo corporativo, chamado Davidson, inclinou-se para sussurrar ao ouvido do Richard. A mandíbula do Richard apertou. Gostaria de falar com meu advogado em privado. Claro, sorriu a Margaret. Levem o tempo que precisarem. Temos muitas perguntas sobre as outras contas também. Quando regressaram, o comportamento do Richard tinha mudado. Ele estava defensivo, combativo. Essas contas fazem parte de uma legítima expansão de negócios. Não tem nada a ver com o meu divórcio. Ah, sério? Então por que não foram divulgadas na tua declaração financeira? A voz de Margaret era seda sobre aço. E por que é que a tua amante tem autoridade para assinar? Objekeo, Davidson retorquiu. Characterizeco. Muito bem. Por que é que a tua funcionária, com quem mantens uma relação sexual, tem acesso a fundos da empresa que a tua mulher de 25 anos não tem? Richard Alhamy furiosamente. Lizzie, o que estás a fazer? Não és tu. Encarei-o com firmeza. Já não tens ideia de quem eu sou. Após o depoimento, Richard ligou-me. Pela primeira vez, parecia assustado. Liz, precisamos de falar. A sós. Sem advogados. Não tenho nada a dizer-te. Por favor. Isto está a ficar fora de controlo. Podemos resolver isto de alguma forma. Pensei nas fotografias, no vídeo, nas contas ocultas. Tipo o quê? Aumento a proposta de acordo. A casa, mais 5 milhões de euros. Isso é mais do que justo. Quase me ri. Justo seria o que me é legalmente devido, metade de tudo, incluindo o negócio. Não podes ficar com o negócio, disse ele, a voz endurecendo. Fui eu que o construí. É meu. Nós construímo-lo. Juntos. Ou já te esqueceste quem entretinha os clientes, quem organizava os eventos de caridade, quem abdicou da sua própria carreira para apoiar a tua? Isso é diferente. Não, Richard, não é. E a tua oferta é rejeitada. Ele ficou em silêncio por um momento. Mudaste, Lizzie. Sim, concordei. Finalmente mudei. O próximo passo veio de Amber. Ligou-me uma noite, a voz adocicada com falsa preocupação. Menina Morgan, lamento muito todo este desagradável. Nunca quis intrometer-me entre a senhora e o Richard. E, no entanto, aqui estás. Ela suspirou dramaticamente. Olhe, sei que está magoada. Mas arrastar isto só magoa toda a gente, especialmente os seus filhos. O Richard sente-se péssimo. Não o suficiente para se manter fiel aos seus votos. As pessoas afastam-se, disse ela, como se estivesse a explicar algo a uma criança. O Richard precisa de alguém que compreenda suas ambições, que o consiga acompanhar. Não é culpa sua, é apenas a vida. É isso que ele te diz? Que eu não conseguia acompanhar. Entre outras coisas. A voz dela tornou-se presunçosa. Ele diz que estão sexualmente incompatíveis há anos. Que são mais colegas de quarto do que amantes. As palavras picaram, mas recusei-me a deixá-la perceber. E suponho que tu o satisfazes completamente. Oh, menina Morgan. O riso dela foi como vidro a partir-se. A senhora não tem ideia. Mas isto não é sobre sexo. É sobre o futuro. O Richard e eu temos planos entusiasmantes para o negócio, para viajar. Por que não aceita simplesmente o acordo e segue em frente com dignidade? Dignidade, repeti. Tu ousas falar-me de dignidade? Melhor do que ser a velha amargurada que se agarra a um casamento que já acabou. Terminei a chamada sem mais uma palavra, a tremer de raiva. A audácia, a crueldade desta miúda que pensava que podia simplesmente entrar na minha vida, no meu casamento, como se eu não fosse mais do que uma antecessora inconveniente. Naquela noite, não consegui dormir. Andei de um lado para o outro no nosso quarto, a divisão que Richard e eu partilhávamos há décadas, onde tínhamos feito amor, discutido, sussurrado segredos na escuridão. Abri o armário dele, ainda meio cheio das roupas que não levará para sua nova casa. Fatos caros que eu o ajudara a escolher. Gravatas que eu lhe endireitara em inúmeras manhãs. O aroma do seu perfume ainda presente. Por impulso, tirei uma caixa da prateleira de cima, as suas recordações.
Lá dentro estavam as coisas que Richard considerava importantes o suficiente para guardar: o relógio de bolso do pai, o diploma da faculdade, cartões dos filhos. E no fundo, uma pequena caixa de veludo que eu não reconheci. Abri-a e encontrei um pendente de diamante, em forma de coração, com um pequeno cartão que dizia: para minha Amber, que trouxe a luz de volta à minha vida. A dor foi física, uma faca no meu peito. Afundei-me no chão, agarrando o colar, finalmente compreendendo a profundidade da sua traição. Não era apenas sexo, ou insegurança de meia-idade. Ele amava-a. Ou pensava que sim. E ele nunca sequer tentará esconder isso devidamente. Deixou as provas na nossa casa, no nosso quarto, como se eu já tivesse partido, já estivesse apagada. Nesse momento, algo mudou dentro de mim. A mágoa transmutou-se em resolução. O sentimento de vitimização endureceu em determinação. Richard tinha me descartado, tentado enganar-me, humilhado-me. Mas não me ia derrotar. Voltei a colocar o colar na caixa, guardei tudo como encontrei, e tomei uma decisão. Não se tratava apenas de conseguir o que eu merecia no divórcio. Tratava-se de justiça. Vindicação. Talvez até um pouco de vingança. Na manhã seguinte, liguei a Margaret. Quero avançar com a apresentação do acordo pré-nupcial na audiência. E quero avançar com acusações de fraude pelas contas ocultas. Bom, disse ela. É exatamente isso que devemos fazer. A audiência está marcada para o próximo mês. Estaremos prontas. Passei as semanas seguintes a preparar-me. Fui arranjar o cabelo, não apenas pintei, mas cortei num estilo mais moderno que emoldurava o meu rosto. Comprei um guarda-roupa novo, não para parecer mais jovem, mas mais poderosa. Comecei a fazer longas caminhadas, depois inscrevi-me no ginásio, trabalhando com um personal trainer que me ajudou a recuperar uma força que eu não sabia ter perdido. Os meus filhos notaram a mudança. Mãe, estás deslumbrante, disse Emily durante uma visita de domingo. O que quer que estejas a fazer, continua. Estou a cuidar de mim, disse-lhe. Algo que devia ter feito há muito tempo. Mark foi mais direto. Isto é por causa do pai dela. Considerei a pergunta. Não, é por minha causa. Passei 25 anos a ser a mulher de Richard Morgan. Agora preciso de me lembrar quem é Elizabeth Morgan. A manhã da audiência chegou, clara e fria, um dia de janeiro com neve ameaçadora. Vesti-me cuidadosamente com fato azul marinho feito medida, pérolas ao pescoço, maquilhagem mínima que realçava em vez de mascarar a minha idade. Não estava a tentar competir com a juventude de Amber. Estava a declarar o meu próprio valor. Margaret encontrou-me à porta do tribunal, elegante e predadora de preto. Pronta para isto? Mais do que pronta, respondi. Entramos e encontramos Richard e Amber já sentados na mesa oposta. Ela usava um vestido creme discreto que não conseguia disfarçar completamente a sua juventude ou beleza. Richard parecia mais velho do que eu me lembrava, o esforço evidente na postura dos seus ombros. Os olhos dele arregalaram-se ligeiramente quando me viu, reconhecimento misturado com algo mais, surpresa, talvez, ou admiração relutante. Acenei friamente e sentei-me. Quando os procedimentos começaram, observei Amber a sussurrar para Richard, a mão dela possessivamente no braço dele. Ela apanhou-me a olhar e sorriu, um pequeno e vitorioso curvar dos lábios que dizia mais claramente do que as palavras. Eu venci. Ele é meu. Se ela soubesse o que estava para vir. Davidson apresentou o caso deles primeiro, o argumento padrão de um homem de meia-idade para limitar a pretensão da sua esposa. Eu não tinha contribuído em nada de substancial para o negócio. A casa e uma pensão generosa iriam manter-me confortável. Richard precisava dos seus bens para continuar a fazer a empresa crescer. Quando chegou a vez de Margaret, ela levantou-se, elegante e letal. Excelência, antes de prosseguirmos, há um documento legalmente vinculativo que deve ser admitido como prova. Ela apresentou o acordo pré-nupcial, e eu observei o rosto de Richard. Ele parecia confuso ao princípio, depois desdenhoso. Inclinou-se para Davidson, obviamente explicando que o acordo pré-nupcial protegia os meus bens, não os dele. Mas quando Margaret começou a ler a cláusula de infidelidade em voz alta, a sua expressão mudou. A confusão deu lugar à descrença, depois a um horror crescente. Isto é ridículo, Davidson interrompeu. Este alegado acordo pré-nupcial nunca foi divulgado durante a descoberta. Porque o seu cliente nunca o pediu, respondeu Margaret com suavidade. E não tínhamos obrigação de o oferecer.
mas está devidamente executado, autenticado e tem estado em vigor durante todo o casamento. O juiz examinou o documento cuidadosamente. Isto parece estar em ordem, advogada. Contesta a sua validade. Davidson conferenciou freneticamente com Richard. Nós precisamos de tempo para verificar este documento, Excelência. Claro. Mas assumindo que é válido, e não tenho razão para acreditar no contrário, a próxima questão é se há provas de infidelidade. O juiz olhou para Margaret. Presumo que tenha tais provas. Temos, Excelência. Margaret acenou com a cabeça para sua assistente, que trouxe um ecrã grande. Provas extensas. O que se seguiu foi a humilhação pública mais requintadamente dolorosa que eu podia ter imaginado para Richard. Foto após foto, mensagem após mensagem, vídeo após vídeo, tudo exibido no tribunal lotado. O rosto de Richard ficou lívido. Davidson pericia ficament doent. E Amber? A expressão de Amber transformou-se de presunção em choque, para algo que se aproximava do pânico. Quando as provas financeiras foram apresentadas, as contas ocultas, a fraude, Richard afundou-se na cadeira. Estava acabado. Ele sabia. Todos sabiam. Mas Amber não estava pronta para se render. Inclinou-se sobre a mesa, o seu rosto perfeito distorcido de malícia. Assina os papéis, velha, vai sair sem nada. O tribunal ficou em silêncio, todos os olhos em nós. Sorri, calma no olho da tempestade. Amber não tinha ideia de que as suas palavras cruéis acabavam de selar o seu destino. Menina Carlisle, disse o juiz abruptamente, vai abster-se de se dirigir diretamente à requerente. Amber atirou o cabelo loiro para trás, impenitente. Mas vi medo nos olhos dela agora. Medo e a crescente percepção de que tinha feito um mau cálculo. Antes que o juiz pudesse continuar, Amber de repente ofegou, a mão a voar para a garganta. O rosto dela corou, depois empalideceu alarmantemente. Ela cambaleou na cadeira, os olhos reviraram, e desabou no chão com um baque surdo. O caos irrompeu. Alguém chamou um médico. Richard ajoelhou-se ao lado dela, chamando o nome dela. Sentei-me imóvel, a assistir a cena desenrolar-se como uma peça que eu de alguma forma tinha escrito sem o saber. Enquanto os paramédicos entravam apressadamente, cruzei o olhar de Richard do outro lado da sala. O rosto dele era uma máscara de medo e acusação, como se eu tivesse de alguma forma causado aquilo. Talvez, de certa forma, eu tivesse. Não o desmaio de Amber, isso foi apenas o asterisco timing asterisco dramático do universo. Mas tudo o resto, o acordo pré-nupcial revelado, as provas exibidas, o desmantelamento público do futuro cuidadosamente construído por eles. Isso foi obra minha. E enquanto levavam Amber do tribunal numa maca, Richard apressava-se ao lado. Não senti triunfo, mas uma estranha e oca dor. 25 anos de amor e confiança, terminados assim, com estranhos a testemunhar os nossos fracassos mais privados, com paramédicos e juízes e advogados a vasculhar os destroços do que tínhamos construído. O juiz pediu um recesso. Margaret apertou-me o braço. Isto está a correr melhor do que poderíamos ter esperado, sussurrou ela. Excluindo os teatros da miúda, temos ele encurralado. Assenti, de repente exausta. O que acontece agora? Agora? Agora Richard rasteja de volta com uma proposta de acordo que te dá tudo. Ou continuamos amanhã e assistimos ao juiz a entregá-lo oficialmente. Quando saímos do tribunal, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem. Richard, precisamos de falar. A sós. Esta noite. Mostrei-a a Margaret, que franziu a testa. Não te encontres com ele sem mim. Vou ficar bem, garanti-lhe. Ele já não me pode magoar. Mas enquanto conduzia para casa através da neve que se acumulava, perguntei-me se isso era verdade. Richard já me tinha magoado de formas que eu nunca imaginara serem possíveis. O que mais poderia ele fazer? A resposta, viria a descobrir em breve, era muito pior do que eu podia ter antecipado. Porque Richard Morgan não era apenas um traidor e um mentiroso. Era um homem que não tinha mais nada a perder. E esses homens são capazes de tudo. Estacionei na nossa garagem, a minha garagem agora, enquanto a escuridão caía sobre a vizinhança. A casa parecia diferente de alguma forma, todas as janelas escuras, exceto a luz da varanda que eu deixara acesa naquela manhã. Mais pequena, mais vazia. Menos como um lar e mais como um museu de uma vida que já não existia. Acabava de destrancar a porta da frente quando faróis varreram o quintal.
O Audi de Richard ronronou até parar atrás do meu carro. Hesitei na porta, de repente insegura sobre encará-lo sozinha. Lizzie. Ele aproximou-se lentamente, o rosto meio escondido na sombra. Podemos falar lá dentro? Assenti, recuando para o deixar entrar. O aroma familiar do seu perfume trouxe uma inesperada onda de nostalgia. Por um momento, vi não o homem que me tinha traído, mas o homem que eu amara durante 25 anos. O homem que me segurara a mão em 3 partos, que dançara comigo na nossa cozinha em noites de terça-feira comuns, que outrora sabia exatamente como eu bebia o café sem ter de perguntar. Mas esse homem tinha desaparecido. Talvez nunca tivesse realmente existido. Como está a Amber? Perguntei, levando-o para a sala de estar. Ele afundou-se no sofá, o seu lugar preferido, onde assistira a inúmeros jogos de futebol. Estável. Ataque de pânico, acham. O estresse. Ele calou-se, esfregando o rosto com ambas as mãos. O estresse de ver o teu plano desmoronar-se? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendera. Richard olhou para cima, os olhos vazios. É isso que tu pensas que isto é? Um plano? Como é que chamarias? O caso, o dinheiro escondido, as mentiras? Um erro. O maior erro da minha vida. Ele inclinou-se para frente, cotovelos nos joelhos. Lizzie, nunca quis que nada disto acontecesse. Ri, um som frágil na casa silenciosa. Esse é o problema com as escolhas, Richard. Elas têm consequências, quer tu queiras ou não. Eu sei. Ele levantou-se, andando de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. Mas este acordo pré-nupcial é vingativo. Vais destruir tudo o que construímos. Eu não construí nada, disse calmamente. Lembras-te? Segundo tu, eu não contribuí em nada para o negócio. Eu era apenas a mulher. Ele encolheu-se. Isso não é justo. Esses eram argumentos legais, não os meus verdadeiros sentimentos. E quais sentimentos eram reais, Richard? Os que partilhavas com o teu advogado de divórcio, ou os que sussurravas a Amber em quartos de hotel que eu estava a pagar? O rosto dele escureceu. Não és tu, Liz. Tu nunca foste cruel. E tu nunca foste um traidor. As pessoas mudam. Cruzei os braços. Por que estás aqui? Ele respirou fundo. Para te fazer uma oferta. Uma oferta real, não aquela proposta insultuosa de antes. Estou a ouvir. A casa. 5 milhões em dinheiro. 1/4 do negócio, ações sem direito a voto, mas terias dividendos. E pensão de alimentos vitalícia. E o que queres em troca desta súbita generosidade? Deixa cair o acordo pré-nupcial. Não prossegues com as acusações de fraude. Deixa-me manter o controle da Morgan Financial. Estudei-o, este estranho a usar o rosto do meu marido. Por que deveria? O tribunal vai dar-me tudo. Porque, apesar do que pensas, eu conheço-te, Lizzie. Tu não queres destruir-me. Não queres que os nossos filhos vejam o pai arruinado, talvez até preso. Não queres que décadas de trabalho, o meu trabalho, sejam desfeitas num dia. Lá estava de novo, o meu trabalho. Como se eu não tivesse sido mais do que uma espectadora das suas conquistas. Como se os meus sacrifícios, o meu apoio, a minha vida entregue às suas ambições não contassem para nada. Tu realmente não percebes, pois não, disse suavemente. Isto não é sobre dinheiro. É sobre respeito. Reconhecimento. 25 anos da minha vida que tu atiraste fora como se não valessem nada. A expressão de Richard endureceu. Então é vingança. Justiça, corrigi. Há uma diferença. Ele ficou em silêncio por um longo momento, algo calculista entrando nos seus olhos. E se eu te dissesse que há mais em jogo do que tu sabes? O que é que isso significa? O negócio não é tão sólido quanto parece. Franzi a testa. A Morgan Financial vale milhões. A tua lista de clientes está a encolher, ele interrompeu. A conta Stevenson que mencionei estão a sair, tal como os Arquers e o grupo Shen. Por quê? Ele hesitou. Alguns maus investimentos. Alguns riscos que não compensaram. Uma sensação fria instalou-se no meu estômago. Quão mal? Mal o suficiente para que, se forçares uma liquidação,
que é o que acontecerá se ficares com tudo, talvez não sobre muito para ninguém. O edifício está hipotecado. A casa de férias também. Temos estado a operar com margens há meses. Olhei para ele, tentando processar esta nova informação. Estás a mentir, a tentar assustar-me para que aceite o acordo. Verifica por ti mesma. Os relatórios trimestrais, os contratos de clientes, os acordos de empréstimo. Estão todos no meu escritório aqui. O único lugar onde o teu detetive particular não procurou. As minhas pernas sentiram-se subitamente fracas. Afundei-me numa cadeira. Por que é que o teu advogado não trouxe isto a tribunal? Porque isso afundaria a empresa imediatamente. Agora, ela está apenas a passar dificuldades. O conhecimento público da nossa situação financeira seria uma sentença de morte. Ele sentou-se à minha frente. Deixa-me manter o controlo, Liz. Eu consigo dar a volta por cima. Já o fiz antes. Lembrei-me dos primeiros anos, quando Richard tinha construído o negócio do nada, trabalhando 18 horas por dia, correndo riscos que mais vezes compensavam do que não. Ele era uma mente financeira talentosa, fosse o que fosse que se tornará. E a Amber? Perguntei. Ela faz parte deste plano mestre de recuperação? O olhar dele baixou. Isso acabou. Desde quando? Desde hoje. Vê-la desmaiar assim, foi como acordar de um sonho. Ou de um pesadelo. Ele olhou para cima, os olhos subitamente vulneráveis. Ela nunca se importou comigo, Liz. Só com o que eu lhe podia dar. Ao contrário de mim, que dei tudo e não pedi nada. A amargura na minha voz surpreendeu até a mim. Sim, disse ele simplesmente. Ao contrário de ti. Levantei-me, precisando de distância. Preciso de pensar. Isto é, muita coisa. Claro. Ele também se levantou. Mas não temos muito tempo. O juiz espera-nos de volta amanhã. Vou ligar a Margarete de manhã. Pedir um adiamento. Obrigado. Ele moveu-se em direção à porta, depois parou. Para que conste, lamento, Lizzie. Mais do que alguma vez saberás. Depois de ele partir, fiquei sentada na sala de estar escura por muito tempo, revirando as suas palavras na minha mente. Estaria ele a dizer a verdade sobre o negócio? Ou seria isto apenas mais uma manipulação, uma tentativa desesperada de salvar o que o acordo pré-nupcial lhe tiraria? Havia uma maneira de descobrir. Fui ao escritório em casa de Richard, uma divisão onde raramente entrava. Era o seu domínio, com a sua pesada secretária de carvalho e paredes de textos financeiros. Os armários de arquivo estavam trancados, mas eu sabia onde ele guardava as chaves, num livro oco na prateleira, A Riqueza das Nações. Uma piada que ele fizera anos antes sobre esconder dinheiro à vista. Os relatórios trimestrais estavam exatamente onde ele dissera que estariam. Espalhei-os pela secretária, analisando as colunas de números. Eu não era uma especialista financeira, mas até eu conseguia ver as tendências de queda. Levantamientos de clientes. Perdas de investimento. Dividendos crescentes. Richard não estava a mentir. A Morgan Financial estava com problemas. Afundei-me na sua cadeira de couro, subitamente exausta. Se eu avançasse com o acordo pré-nupcial, poderia ganhar tudo no papel, apenas para descobrir que valia muito menos do que eu pensava. Se aceitasse a oferta de Richard, estaria segura, mas ele essencialmente sairia impune da sua traição. Nenhuma das opções parecia uma vitória. O meu telemóvel tocou, assustando-me. Caroline. Como correu? Perguntou ela sem preâmbulo. Margarete disse que a Amber desmaiou em tribunal. É verdade. Tem sido um dia, disse cansada. Posso ligar-te amanhã? Claro, mas... Espera, estás bem? Parisas estranha. Hesitiai. Caroline tinha sido minha amiga durante 30 anos. Se eu não podia confiar nela, em quem podia confiar? O Richard veio ver-me depois do tribunal. Ele diz que o negócio está a falhar, que se eu ficar com tudo, talvez não sobre muito. Ela ficou em silêncio por um momento. Acreditas nele? Acho que sim. Estou a olhar para os relatórios agora. E então? E não sei o que fazer. Se o negócio falhar, prejudica toda a gente. Eu, o Richard, os nossos filhos, os funcionários que dependem da Morgan Financial para o seu sustento. A voz de Caroline aguçou-se. Liz, ouve-me.
É exatamente assim que estes homens operam. Primeiro enganam, depois mentem, depois manipulam. O meu ex fez o mesmo truque. Alegou que o negócio dele estava com dificuldades, que me estaria a prejudicar se aceitasse o que o tribunal me daria. Era verdade? Não. Ele tinha escondido os bens reais tão bem que nem o seu próprio advogado sabia deles. 6 meses depois do nosso divórcio, comprou um iate. A voz dela suavizou-se. Não deixes o Richard brincar contigo, Liz. Tu mereces melhor. Depois de desligarmos, fiquei a olhar para os relatórios, o aviso de Caroline ecoando na minha mente. E se isto fosse apenas mais um engano? Richard já tinha provado ser capaz de desonestidade extraordinária. Por que deveria eu acreditar nele agora? Liguei a Margaret. Ele está a mentir, disse ela categoricamente quando eu expliquei. Tática clássica. Fazer-te ter medo de levar o que é teu. Mas os relatórios podem ser falsificados. Olha, já vi isto antes. Ele está desesperado. O juiz analisou as provas. A convenção antenupcial é válida, e ele enfrenta não apenas o divórcio, mas possíveis acusações criminais pelas contas ocultas. Ele dirá qualquer coisa para salvar o que puder. E se ele estiver a dizer a verdade? E se a Morgan Financial estiver realmente em apuros? Margaret suspirou. Então, tu ainda ficas com tudo. Se houver valor a ser extraído, tu extrais. Se houver um negócio para ser salvo, tu salvas, sob o teu controlo, não o dele. De qualquer forma, não o deixas vencer. Agradeci-lhe e prometi encontrá-la no tribunal na manhã seguinte. Mas, ao desligar, uma nova preocupação começou a corroer-me. Se Richard estava tão desesperado, o que mais poderia ele fazer? Verifiquei novamente todas as portas, ativei o sistema de alarme e tentei dormir. Mas cada render da casa antiga, cada sombra na parede, parecia subitamente ameaçador. Continuava a ver o rosto de Richard enquanto ele partia, derrotado, sim, mas também determinado. Um homem encurralado. A manhã chegou depois de uma noite agitada. Vestir-me cuidadosamente novamente, como uma armadura para a batalha que se avizinhava. Enquanto aplicava o batom, o meu telefone vibrou com uma mensagem de Margaret. Reunião no gabinete do juiz, 9 horas. Pedido do advogado do Richard. No tribunal, Margaret encontrou-me à entrada, com a expressão sombria. Algo se passa. Davidson pediu uma conferência privada antes de recomeçarmos. O juiz concordou. Ele disse por quê? Não, mas não gosto disso. O gabinete do juiz era revestido a madeira e imponente. Richard e Davidson já estavam sentados quando entramos. Richard não me olhava nos olhos. Obrigado a todos por virem, disse o juiz Harmon, assim que nos sentamos. O Dr. Davidson levantou algumas preocupações que considera necessário abordar antes de continuarmos. Davidson pigarreou. Vossa Excelência, veio a lume informação que põe em questão a validade da convenção antenupcial. Margaret enrijeceu ao meu lado. Que informação? Provas de que o documento pode ter sido alterado. Davidson deslizou uma pasta sobre a mesa. Consultamos um perito forense em documentos que encontrou inconsistências no papel, na tinta e nas assinaturas em diferentes páginas. O juiz franziu a testa, examinando o relatório. Estas são alegações sérias, senhor advogado. Acreditamos que a cláusula de infidelidade foi adicionada depois de o documento original ter sido assinado, continuou Davidson. Possivelmente anos mais tarde, sem o conhecimento ou consentimento do meu cliente. O meu coração pareceu parar. Isso não é verdade, disse eu, a minha voz mal audível. Margaret pousou uma mão de aviso no meu braço. Vossa Excelência, é a primeira vez que ouvimos falar destas alegações. Precisaremos de tempo para as rever e responder. Claro. O juiz Harmon parecia perturbado. Concedo um adiamento de 1 semana. Entretanto, espero que ambas as partes se abstenham de discutir este assunto publicamente. Fora do gabinete, virei-me para Margaret. Estão a mentir. A convenção antenupcial é exatamente como estava quando a assinamos há 25 anos. Acredito em ti, disse ela, guiando-me para uma sala de reuniões privada. Mas precisamos de ser estratégicos nisto. Assim que a porta se fechou atrás de nós, desabei numa cadeira. Como podem eles fazer isto? Simplesmente inventar acusações? Porque estão desesperados.
a convenção antenupcial dar-te-ia tudo, então estão a atacar a sua validade. Margaret andava de um lado para o outro na pequena sala. Precisamos do original. Tu tens. Eu abanei a cabeça. O que eu encontrei era uma cópia. O original estaria com o advogado que o redigiu, Jonathan Feinberg. Ele ainda está a exercer? Não sei. Era o advogado do meu pai, mais velho mesmo naquela altura. Teria agora uns 80 anos, se ainda fosse vivo. Margaret assentiu. Vou localizá-lo. Enquanto isso, precisamos de nos preparar para a possibilidade de terem fabricado provas. Richard tinha acesso ao teu cofre bancário, correto? Sim, mas ele não faria, parei, as palavras a morrerem na minha garganta. Claro que faria. Ele já tinha escondido dinheiro, mentido na minha cara, traído os nossos votos. Por que não forjar documentos também? Exatamente, disse Margaret sombriamente. Agora sabemos por que ele queria aquela reunião ontem à noite. Para avaliar a tua reação, ver se suspeitavas de algo. Ele disse que o negócio estava a falhar, que se eu levasse tudo, não restaria nada. As sobrancelhas de Margaret levantaram-se. E tu acreditaste nele? Eu vi os relatórios. Relatórios que ele sabia que encontraria se olhasses onde ele te disse para olhar. Ela abanou a cabeça. Liz, estás a ser manipulada. Este homem tem te manipulado há meses, talvez anos. Ele não vai parar agora. Senti-me doente. Teria sido eu tão ingênua? Tão disposta a acreditar na decência básica de Richard, mesmo depois de tudo? E agora? Perguntei, sentindo-me subitamente pequena e tola. Agora, nós contra-atacamos. Com força. Os olhos de Margaret brilhavam com determinação. Eles querem jogar sujo? Ótimo! Mas escolheram as mulheres erradas para se meter. Nos dias seguintes, Margaret reuniu uma equipa que trabalhou sem parar. Encontraram Jonathan Feinberg, reformado na Flórida, mas muito vivo e lúcido. Ele confirmou que a convenção antenupcial tinha, de facto, incluído a cláusula de infidelidade desde o início. O teu pai insistiu nisso, disse-me ele durante uma videochamada. Disse que se Richard te estivesse a casar pelo dinheiro da tua família, essa cláusula o provaria. Se estivesse a casar por amor, não importaria. Tu tens o original? Perguntou Margaret. O rosto envelhecido de Feinberg caiu. Passei todos os meus arquivos para o meu sucessor quando me reformei. O escritório fundiu-se 2 vezes desde então. Posso fazer algumas chamadas, mas... Era um tiro no escuro, e todos sabíamos. Arquivos legais de 25 anos atrás, através de múltiplas fusões de escritórios de advocacia, as chances de encontrar a convenção antenupcial original eram mínimas. Enquanto isso, Tom Delgado descobriu outra coisa. Richard tinha levantado quase 500 mil euros em dinheiro no último mês. Pequenas quantias, de diferentes bancos, mas que somavam uma quantia significativa. Ele está a preparar-se para fugir, disse Tom quando me trouxe as provas. Ou, pelo menos, a preparar-se para a possibilidade. Fugir para onde? Perguntei, atordoada. Pode ser para qualquer lugar, mas o meu palpite... Algum sítio sem tratado de extradição com Portugal. As paredes pareciam fechar-se sobre mim. Richard, o meu Richard, não era apenas um traidor, mas possivelmente um criminoso a planear fugir do país. Como eu viverá com este homem por 25 anos e nunca o conhecera verdadeiramente? Naquela noite, Emily veio à casa, com o rosto crispado de preocupação. Mãe, o que se passa? O pai ligou-me, disse que estás a tentar destruí-lo com uma convenção antenupcial falsa. Olhei para minha filha, vendo os olhos de Richard no seu rosto. Foi isso que ele te disse? Ele disse que estás zangada com a Amber, o que eu percebo, a sério que sim, mas que estás a ir longe demais. Que vais arruinar o negócio, não deixando nada para nenhum de nós. Levei-a para a cozinha, fiz chá da forma como fazia quando ela era adolescente com problemas de namoro. Alguns problemas não podiam ser resolvidos com camomila e mel, mas o ritual deu-me tempo para pensar. O teu pai está a mentir, Eminência. A ti, ao tribunal, a ele mesmo. Mas por que ele faria? Porque está desesperado. Porque tomou decisões que têm consequências que ele não quer enfrentar. Peguei na sua mão. A convenção antenupcial é real. Tal como o caso, o dinheiro escondido, tudo. Tenho provas.
Os olhos de Emily encheram-se de lágrimas. Já não sei em que acreditar. O pai sempre foi o pai. Salido. Confiável. Eu também pensava. Durante 25 anos. Apertei a mão dela. Mas as pessoas podem surpreender-te. Às vezes, da pior maneira. Depois de Emily sair, sentei-me sozinha na casa silenciosa, rodando meu anel de casamento no dedo. Ainda o usava, embora não soubesse por quê. Hábito, talvez. Ou porque removê-lo tornaria tudo isto irreversivelmente real. O meu telefone tocou, um número que não reconhecia. Senhora Morgan. A voz de uma mulher, desconhecida. É Linda Carson. Trabalhei como assistente jurídica para Feinberg & Associates há uns 30 anos. O meu coração disparou. Sim. O Dr. Feinberg contactou-me, perguntou se me lembrava de uma convenção antenupcial para Richard e Elizabeth Morgan. Uma pausa. Lembro-me muito claramente. Por que claramente? Por causa da cláusula de infidelidade. Era incomum naquela altura. A maioria das convenções antenupciais eram sobre proteger bens existentes, não punir mau comportamento. Ela riu-se. O teu pai foi bastante insistente nisso. Disse que conhecia homens como Richard Morgan, ambiciosos e charmosos, e que a cláusula não era negociável. Uma esperança reacendeu-se. Sabes o que aconteceu ao documento original? É por isso que estou a ligar. Quando o escritório se fundiu pela primeira vez, fui encarregue de arquivar os ficheiros antigos. Documentos importantes, testamentos, convenções antenupciais e outros documentos importantes foram transferidos para uma instalação de arquivo em Sintra. Mantive um registro pessoal de tudo, só para segurança. A convenção antenupcial dos Morgan deve estar na caixa 317B. Agradeci-lhe profusamente, ligando imediatamente a Margarete com a notícia. Isto é enorme, disse Margarete. Vou obter uma ordem judicial logo amanhã de manhã para ceder a essa instalação de arquivo. Se o original estiver lá, as alegações de falsificação de Davidson caem por terra. Naquela noite, pela primeira vez desde que descobri a traição de Richard, dormi profundamente. A verdade estava do meu lado. A justiça prevaleceria. Mas o universo, parece, tem um sentido de humor perverso. Acordei com batidas fortes na minha porta da frente. Com os olhos pesados de sono, verifiquei o relógio, 3h17 da manhã. As batidas continuaram, seguidas pelo toque agudo da campainha. Com o coração a disparar, agarrei o meu hobby e desci as escadas a sorrelfa. Pelo olho mágico, vi Mark, o meu filho, com o rosto pálido à luz do alpendre. Abri a porta. Mark? O que se passa? É o pai, disse ele, com a voz a tremer. Houve um acidente. O mundo inclinou-se. Que tipo de acidente? O carro dele, encontraram-no no rio. Ainda não o encontraram. Agarrei-me à ombreira da porta para me apoiar. Quando? Como? Há algumas horas. As câmaras de segurança da Marina apanharam o carro dele a entrar no cais por volta da meia-noite. Depois, nada. Os olhos de Mark encontraram os meus, selvagens de acusação. O que lhe fizeste, mãe? O que lhe disseste quando ele veio cá? A pergunta atingiu-me como uma bofetada. Nada. Falamos sobre o negócio, o divórcio. Ele saiu chateado, mas não suicida. Mark empurrou-me e entrou na casa. Ele não entraria simplesmente no rio. Algo deve ter acontecido. Algo deve ter levado a... O teu pai é muitas coisas, disse eu bruscamente, mas não é do tipo que se mata. Especialmente não por dinheiro ou um caso falhado. Então, onde está ele? A voz de Mark quebrou. A polícia está a vasculhar a água. Estão a chamá-lo de afogamento presumível. Uma certeza fria instalou-se em mim. Chama a polícia. Diz-lhes para verificarem aeroportos, estações de autocarros. Diz-lhes sobre os levantamentos em dinheiro. O teu pai não está morto, Mark. Ele está a fugir. O meu filho olhou para mim como se me tivesse nascido uma segunda cabeça. Tu achas que o pai fingiu a própria morte? Para quê? Para evitar um acordo de divórcio? Isso é insano. Pensa nisso. A convenção antenupcial levaria tudo. As acusações de fraude poderiam significar prisão. Desta forma, ele consegue desaparecer,
talvez aceder a essas contas offshore mais tarde. Mark afastou-se de mim. Ouve-te a ti mesma. O pai está desaparecido, provavelmente morto, e tu estás a inventar teorias da conspiração. Eu sabia que este divórcio era feio, mas nunca pensei que te transformaria nisto. Depois de ele sair, liguei a Margarete, depois a Tom Delgado. Ambos concordaram com a minha avaliação. O acidente de Richard era demasiado conveniente, demasiado teatral. Estratégia de fuga clássica, disse Tom. Fazer parecer uma morte, especialmente uma morte em que o corpo nunca poderá ser recuperado. Ele provavelmente já está a meio caminho de um país sem tratado de extradição. Mas quando partilhei esta teoria com os detetives da polícia judiciária que vieram entrevistar-me na manhã seguinte, eles estavam céticos. Senhora Morgan, entendemos que o divórcio pode ser contencioso, disse o mais velho gentilmente. Mas fingir a própria morte é extremamente raro. A evidência sugere que o seu marido conduziu o carro para o rio, possivelmente devido a angústia ou deficiência. Verifiquem os aeroportos, insisti. Verifiquem a atividade do passaporte dele. Eles trocaram olhares. Seguiremos todas as pistas, senhora. A notícia do acidente de Richard atingiu a comunidade empresarial local como uma bomba. As ações da Morgan Financial caíram a pique. Os clientes levantaram fundos em massa. O próprio colapso que Richard me avisara estava a acontecer, desencadeado não pelo nosso divórcio, mas pelo seu desaparecimento. E, através de tudo isso, uma terrível suspeita cresceu nas mentes daqueles à minha volta, que eu tinha de alguma forma causado isto. Que a minha busca pela convenção antenupcial, a minha recusa em ceder, tinha levado Richard ao desespero. Emily parou de me ligar. Mark falava comigo apenas através de mensagens secas. Até Caroline parecia incerta, perguntando uma vez, delicadamente, se Richard parecerá incomumente angustiado durante a nossa última reunião. Apenas Margaret e Tom permaneceram firmemente do meu lado. Isto faz parte do plano dele, insistiu Margaret. Fazer de ti a vilã. Virar os filhos contra ti. Se ele for declarado morto, a convenção antenupcial torna-se irrelevante. O patrimônio dele passa de acordo com o testamento. Ele tem sequer um testamento? Perguntei, percebendo que não sabia. Todos ao nível dele têm um testamento. E garanto-te que não te deixa tudo a ti. Ela tinha razão. Quando Davidson apresentou uma petição para que Richard fosse declarado legalmente morto, absurdamente prematuro, mas revelador, um testamento surgiu. Datado de apenas 3 meses antes, deixava 40% do seu patrimônio a cada um dos nossos filhos e apenas 20% a mim. Nada para Amber, curiosamente. Ela tinha sido uma distração, não um fim de jogo. Ele planeou isto, disse eu a Margaret enquanto revíamos o testamento. Tudo. Possivelmente. Mas cometeu um erro crítico. Ela tocou no documento. Este testamento pode ser contestado se conseguirmos provar que ele ainda está vivo. E acredito que conseguimos. A busca pela convenção antenupcial original continuou. A instalação de arquivo em Sintra tinha mudado de mãos 2 vezes, com os registros mal mantidos durante cada transição. Encontrar uma caixa entre milhares estava a revelar-se quase impossível. Enquanto isso, a investigação da polícia judiciária sobre o desaparecimento de Richard estagnou. Nenhum corpo foi recuperado do rio. O passaporte dele não tinha sido usado. Os seus cartões de crédito e contas bancárias conhecidos não mostravam atividade. Ele tinha desaparecido tão completamente como se a água escura tivesse, de facto, reclamado. Então, uma semana após o desaparecimento de Richard, recebi um envelope simples pelo correio. Sem remetente, carimbado em Vermont. Dentro estava uma única folha de papel com 3 palavras dactilografadas. Olha para a Amber. Liguei imediatamente a Tom. O que sabemos sobre a Amber desde o acidente de Richard? Não muito. Ela deu uma entrevista chorosa ao público, fazendo o papel da quase noiva desolada. Disse que estavam a planear um futuro juntos antes da tragédia. Preciso que a vigies. De perto. Registros telefônicos, viagens, tudo. A vigilância de Tom compensou mais rápido do que eu ousara esperar. 3 dias depois de receber a nota anônima, ele ligou com notícias. Ela está em movimento. Apanhou um voo para Toronto esta manhã. Pagou em dinheiro, usou o nome verdadeiro. Toronto. Ruby de voos internacionais. Fácil de ligar a qualquer lugar. E adivinha o que mais?
Ela fechou a conta bancária ontem. Levantou tudo, quase 90 mil euros. O meu pulso acelerou. Eles vão encontrar-se em algum lugar. Ela vai ter com ele. Parece que sim. Tem um contato na polícia de Toronto que pode seguir os movimentos dela assim que aterrar. Mas precisamos de agir rápido. Liguei a Margaret a seguir. Precisamos de avisar a polícia. Eles podem parar a Amber, interrogá-la. Com que fundamento? Ela não é suspeita de nenhum crime. Richard é presumido morto, mas não há provas de crime. Ela é livre de viajar para onde quiser. Mas se ela nos levar até Richard, então teremos provas de que ele fingiu a morte. Mas neste momento, tudo que temos são provas circunstanciais e palpites. Margaret fez uma pausa. Há outra opção. Um investigador privado em Toronto. Alguém que possa seguir a Amber sem as restrições que a polícia teria. Faz isso, disse eu sem hesitação. Custe o que custar. A investigadora de Toronto, uma mulher chamada René Matsui, encontrou o rastro da Amber no aeroporto. Seguiu-a até um hotel de categoria média no centro da cidade, onde Amber fez o check-in com o próprio nome. Ela não está a ser subtil, relatou René. Quase como se quisesse ser encontrada. Ou não pensa que alguém a está a procurar, respondi. Durante 2 dias, Amber fez coisas de turista, visitou a CN Tower, fez compras na Queen Street, jantou em restaurantes da moda. Nada suspeito. Nada que indicasse que estava a encontrar-se com um homem presumivelmente morto. Então, no 3º dia, ela apanhou um táxi para o Billy Bishop Airport, o menor dos 2 aeroportos de Toronto, que servia principalmente voos de curta distância. Ela embarcou num voo charter privado para Saint Lucia, relatou René. Pagou em dinheiro novamente. Saint Lucia, uma ilha caribenha conhecida pelos seus resorts de luxo, praias deslumbrantes e importante, sem tratado de extradição com Portugal. Ele está lá, disse eu com certeza. É aí que Richard está escondido. Tom e René coordenaram esforços, arranjando alguém para receber o voo da Amber em Saint Lucia. Enquanto isso, Margaret preparou documentos legais, provas da fraude financeira de Richard, os levantamentos em dinheiro antes do seu acidente, os padrões de viagem suspeitos de Amber. Precisamos de agir com cuidado, alertou ela. Se estivermos errados nisto, se Richard realmente morreu naquele rio, pareceremos teóricas da conspiração atormentadas pela dor. Não estamos erradas, disse eu firmemente. Conheço o meu marido. A morte nunca esteve nos planos dele. O investigador de Saint Lucia confirmou o que já suspeitávamos. Amber foi recebida no aeroporto por um motorista e levada para uma vivenda remota na ponta norte da ilha. Uma vivenda alugada 6 meses antes por uma empresa de fachada que, com alguma investigação, Tom ligou a uma das contas offshore de Richard. Apanhamo-lo, disse Margaret quando a última peça se encaixou. Agora só precisamos de confirmação visual. O investigador forneceu-a no dia seguinte fotografias de Richard Morgan, muito vivo, a abraçar Amber no terraço da vivenda. O cabelo dele estava mais curto, tingido de mais escuro, mas inconfundivelmente ele. Olhei para as imagens, emoções conflitantes dentro de mim. Alívio por ele não estar morto. Vingança por as minhas suspeitas estarem corretas. E uma raiva profunda e ardente por ele ter feito os nossos filhos passarem pela agonia de acreditar que tinham perdido o pai. E agora? Perguntei a Margaret. Agora, vamos trazê-lo de volta e fazê-lo enfrentar tudo o que tentou fugir. O sorriso dela era feroz. E vamos garantir que ele se arrependa de alguma vez te ter subestimado. Apresentamos as nossas provas à polícia judiciária, fraude financeira, fingir a própria morte, fugir à perseguição. As engrenagens da justiça começaram a mover-se, lenta mas inexoravelmente. A Interpol foi notificada. Mandados foram emitidos. Mas algo ainda me incomodava. A nota anônima que nos tinha apontado para Amber. Quem a tinha enviado? Quem mais sabia, ou suspeitava, que Richard estava vivo? A resposta veio de uma fonte inesperada. 2 semanas depois de termos localizado Richard em Saint Lucia, enquanto agentes federais trabalhavam através dos canais diplomáticos necessários para o deter, a minha campainha tocou. Abri a porta e encontrei Amber Carlisle na minha varanda. Ela parecia diferente, mais magra, o seu cabelo loiro perfeito agora curto e tingido de um castanho indefinido. As suas roupas de designer substituídas por jeans e uma blusa simples. Posso entrar? Perguntou ela, a sua voz sem a confiança arrogante de que me lembrava do tribunal.
Contra o meu bom senso, afastei-me para deixar entrar. Ela sentou-se na beira do sofá, as mãos apertadas no colo. Suponho que te estejas a perguntar por que estou aqui. Entre outras coisas. Como por que não estás em Saint Lúcia com meu marido não morto? Um sorriso amargo cruzou o seu rosto. Porque finalmente percebi o que tu provavelmente sempre soubeste. Richard Morgan só se ama a si mesmo. Sentei-me em frente a ela, cautelosa mas curiosa. Continua. Foi tudo ideia dele, o afogamento falso, a fuga para Saint Lúcia. Ele disse que, uma vez que o divórcio fosse finalizado e ele fosse declarado legalmente morto, poderíamos começar de novo noutro lugar. Novas identidades, nova vida, com dinheiro suficiente para viver como realeza. E tu acreditaste nele? Ela baixou o olhar. Eu quis acreditar. Mas quando chegamos a Saint Lúcia, as coisas mudaram. Ele tornou-se controlador, paranoico. Mantinha a vivenda trancada, não me deixava ir a lado nenhum sozinha. Uma pausa. E havia chamadas. Tarde da noite, quando ele pensava que eu estava a dormir, falando russo, ou talvez ucraniano. O meu sangue gelou. Richard não fala essas línguas. Exatamente. Quando o confrontei, ele zangou-se. Disse que eu estava a imaginar coisas. Mas eu sabia que algo estava errado. Então, tu foste embora. Ela assentiu. Esperei até ele estar a encontrar-se com alguém, não sei quem, uns homens de fatos caros. Peguei no dinheiro que pude encontrar e apanhei o primeiro voo para fora. E vieste direitinha para cá. Não consegui esconder o ceticismo na minha voz. Por quê? Amber encontrou o meu olhar diretamente. Porque fui eu que enviei a nota. A que dizia para olhares para mim. Eu queria que o encontrasses, que o rastreasses através de mim. Eu só não esperava que fosses tão rápida. Por que o traíste? Instinto de sobrevivência. Ela puxou a manga, revelando nódoas negras no pulso. O verdadeiro Richard Morgan começou a mostrar-se em Saint Lúcia. Aquele que provavelmente nunca viste em 25 anos de casamento. Fitei as nódoas negras, uma sensação de enjoo a crescer no meu estômago. O Richard fez-te isso. Quando perguntei sobre os telefonemas, disse que estava a ficar demasiado curiosa para o meu próprio bem. Ela baixou a manga novamente. Foi aí que soube que tinha de sair, e certificar-me de que ele não poderia magoar mais ninguém. Incluindo a mim. Um vislumbre de algo, vergonha, passou-lhe pelo rosto. Especialmente a ti. O que disse naquele tribunal, fui cruel. Acreditei no que o Richard me disse, que eras fria, sem amor, apenas interessada no dinheiro dele. Mas quando vi como ele é na realidade... Ela deixou a frase a meio. Percebeste que também tinha sido manipulada. Sim. Ela olhou em volta da sala, absorvendo as fotos de família, os móveis confortáveis, o testemunho de uma vida bem vivida. Ele disse-me que o tinhas prendido num casamento sem amor. Mas isso não era verdade, pois não? Tu amavas-o. Durante 25 anos, disse eu em voz baixa. Com tudo o que tinha. Os olhos de Amber encheram-se de lágrimas. Lamento. Por tudo. Vim aqui para te avisar. O Richard está envolvido com gente perigosa. Os homens que ele estava a encontrar não eram parceiros de negócios. Eram outra coisa. Algo pior. O que queres dizer? Não sei exatamente. Mas ouvi o suficiente para saber que é ilegal. Branqueamento de capitais, talvez. Ou algo a ver com oligarcas russos a esconder bens. Ela inclinou-se. A questão é que já não se trata apenas do divórcio. Ou do acordo pré-nupcial. Ele está metido em algo grande, e está desesperado. Enquanto ela falava, as peças do puzzle começaram a encaixar, as contas offshore, o negócio em dificuldades, o desespero crescente de Richard. E se os problemas da Morgan Financial não fossem apenas maus investimentos, mas algo mais sinistro? Já contaste isto à polícia judiciária? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Vim ter contigo primeiro. Não sabia em quem confiar. Antes que eu pudesse responder, faróis varreram as janelas enquanto um carro entrava na minha garagem. Amber enrijeceu, o pânico a surgir-lhe no rosto. Estás à espera de alguém? Sussurrou ela. Não. Movi-me para a janela, espreitando pelas cortinas.
Um SUV preto com vidros fumados estava parado na minha entrada, com o motor ainda a trabalhar. Precisamos de ir embora. Agora, disse Amber, já de pé. Se for quem eu penso que é. A porta da frente abriu-se com estrondo e estilhaços de madeira. 2 homens de roupa escura entraram, com os rostos cobertos por balaclavas. Um agarrou Amber, que gritou e se debateu. O outro avançou sobre mim, algo metálico a brilhar na sua mão. Senhora Morgan, disse ele com sotaque carregado, o seu marido manda cumprimentos. A última coisa que vi antes do golpe na cabeça foi o rosto aterrorizado de Amber enquanto a arrastavam para a porta. Depois, a escuridão reclamou-me, e soube que, fosse qual fosse o jogo que Richard andava a jogar, as regras tinham mudado drasticamente. E as apostas já não eram apenas dinheiro, ou orgulho, ou mesmo justiça. Agora, eram vida e morte. Acordei com o sabor a sangue e o bip constante dos monitores hospitalares. A minha cabeça latejava a cada batimento cardíaco, e quando tentei mexer-me, uma dor atravessou meu crânio como um relâmpago. Com calma, senhora Morgan. Uma enfermeira apareceu, ajustando algo no suporte de soro ao meu lado. Apanhou uma concussão feia. Como? A minha voz era rouca, a garganta seca como um deserto. A sua filha encontrou-a. Ei, Emily. Ela tinha estado a tentar ligar, ficou preocupada quando não atendeu. A enfermeira ajudou-me a beber água por uma palhinha. Esteve inconsciente durante quase 20 horas. As memórias invadiram-me, os homens a entrar, o rosto aterrorizado de Amber, o golpe na minha cabeça. Estava uma mulher comigo. Loira, cabelo tingido de castanho. Ei, Amber! Onde está ela? A enfermeira franziu a testa. Não havia mais ninguém em casa quando os paramédicos chegaram. Apenas a senhora, inconsciente no chão da sala. Levaram-na. Os homens de Richard levaram Amber. Tentei sentar-me, ignorando a dor que ameaçava rachar-me o crânio. Preciso de ligar para a polícia. Eles já cá estão. A enfermeira apontou para a porta. Estavam à espera de falar consigo. Entraram 2 detetives, uma mulher de cabelo curto e grisalho e olhos perspicazes, e um homem mais jovem que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Senhora Morgan, disse a mulher, sou a inspetora Sloane. Este é o inspetor Ramírez. Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu na noite passada. Contei-lhes tudo, Amber aparecer em minha casa, as suas revelações sobre as atividades de Richard em Saint Lucia, os homens a entrar. A cada palavra, as suas expressões tornavam-se mais sérias. Deixe-me ser clara, disse a inspetora Sloane quando terminei. Está a dizer que o seu marido, supostamente morto, está vivo em Saint Lucia, potencialmente envolvido com criminosos russos, e agora raptou a sua amante da sua casa? Dito assim, soava enredo de um mau policial. Sim. Os detetives trocaram olhares. Senhora Morgan, disse Ramírez gentilmente, compreendemos que passou por um divórcio traumático, seguido pelo aparente suicídio do seu marido. Este tipo de situações pode por vezes causar confusão induzida pelo estresse. Cerrei os dentes. Não estou confusa. Não estou a inventar isto. A minha casa foi assaltada, fui agredida e uma mulher foi raptada. Verifiquem o batente da porta. Estava estilhaçado quando a arrombaram. A sua porta estava intacta quando os agentes chegaram, disse Sloane. A sua filha deixou-os entrar com a chave dela. Isso não era possível. Eu tinha visto a porta abrir-se com um estrondo, ouvido a madeira estilhaçar-se. Então verifiquem impressões digitais. DNA. Havia 2 homens na minha casa. Fizemos um exame minucioso, disse Ramírez. As únicas impressões que encontramos pertenciam à senhora, aos membros da sua família e ao pessoal doméstico. Olhei para eles, o ceticismo transformando-se em raiva. Então acham que eu, o quê? Me bati na cabeça sozinha? Imaginei tudo. Pensamos que poderá ter caído, disse Sloane cuidadosamente. Talvez tenha tido um episódio relacionado com estresse. Os seus exames de sangue mostraram níveis elevados de medicação ansiolítica no seu organismo. Eu não tomo medicação ansiolítica. De acordo com seus registros médicos, o seu médico prescreveu lorazepam há 3 semanas. Aquilo parou-me. O Dr. Feldman tinha me oferecido algo para ajudar com o estresse do divórcio, mas eu nunca tinha aviado a receita. Nem sequer a tinha ido buscar ao consultório. A não ser que... Preciso de fazer um telefonema, disse eu.
Agora mesmo. Eles saíram relutantemente, e eu liguei imediatamente para Margaret. Liz, graças a Deus, atendeu ela ao primeiro toque. A Emily ligou-me quando te encontraram. Tentei obter informações do hospital, mas eles não. Of me, interrompi. O Richard está a tentar fazer-me parecer louca. A polícia pensa que alucinei o assalto, que caí e bati com a cabeça. Dizem que a medicação ansiolítica no meu organismo que eu nunca tomei. Uma pausa. Estás a dizer que alguém te drogou? Penso que sim. E penso que sei quem. Baixei a voz. A inspetora mencionou lorazepam, algo que o Dr. Feldman prescreveu, mas que eu nunca aviei. O Richard e o Feldman jogam golfe juntos. Há anos. Achas que o teu médico está a ajudar o Richard a descredibilizar-te? Não sei. Talvez não conscientemente. Mas o Richard pode ter conseguido a receita de alguma forma e tê-la andado a pôr na minha comida ou nas minhas bebidas. Margaret ficou em silêncio por um momento. Isso é uma acusação séria, Liz. Sei como soa. Mas a polícia não encontrou provas de arrombamento. Nenhuma impressão digital, exceto da família. A porta que vi ser arrombada estava intacta quando a Emily chegou. Ou estou a perder a cabeça, ou alguém está a fazer esforços extraordinários para que pareça isso. E a Amber? Tens a certeza de que ela estava lá? Absoluta. Ela disse-me que o Richard está envolvido com criminosos russos. Branqueamento de capitais, talvez pior. Foi por isso que ele forjou a sua morte, não apenas para evitar o acordo de divórcio, mas porque está em sérios apuros. Margaret suspirou. Tudo bem. Aqui está o que fazemos. Primeiro, solicita um exame toxicológico independente. Se alguém te andou a drogar, precisamos de provas. Segundo, vou contactar a polícia judiciária novamente, atualizá-los sobre a situação. Eles já estavam a investigar as atividades financeiras de Richard. Isto pode dar-lhes mais para trabalhar. E a Amber? Ela está em perigo. Se o que dizes é verdade, sim. Mas agora, precisamos de nos concentrar em proteger-te e estabelecer a tua credibilidade. Se a polícia pensar que estás a ter delírios. Ela não precisou de terminar o pensamento. Se Richard conseguisse convencer as autoridades de que eu era instável, tudo que eu tinha dito sobre ele estar vivo, sobre as contas offshore, sobre o acordo pré-nupcial, tudo seria desconsiderado. Depois de desligar, recostei-me nas almofadas do hospital, a mente a correr apesar da dor. Richard sempre foi meticuloso, sempre 10 passos à frente. Teria ele planeado também esta contingência? Uma forma de me neutralizar se eu chegasse demasiado perto da verdade? A porta abriu-se, e Emily entrou, o rosto pálido de preocupação. Mãe, Como te sentes? como se alguém tivesse tentado abrir-me a cabeça, disse eu, tentando um sorriso. Obrigada por me teres encontrado. Ela sentou-se ao lado da cama, pegando na minha mão. O que aconteceu? A polícia disse que poderias ter caído, mas... Eu não caí, Eminência. Alguém arrombou a porta. 2 homens. Levaram uma mulher que me estava a visitar, a Amber, a namorada do teu pai. A expressão de Emily passou de preocupação a alarme. Mãe, a Amber não estava lá. A casa estava vazia, exceto por ti. É isso que eles querem que penses. Eles limparam, arranjaram a porta, removeram todas as provas. Quem são eles? O teu pai, os seus associados. Apertei a mão dela. Emily, o teu pai não está morto. Ele forjou o acidente. Ele está em Saint Lúcia, envolvido se calhar. A história era mais complexa do que uma simples traição ou heroísmo. Mas essa era uma questão para outro dia. Por agora, tinha o meu filho seguro ao meu lado, e a verdade, ou pelo menos parte dela, finalmente revelada. O que eu não sabia, o que nenhum de nós podia adivinhar, era que a detenção de Richard não era o fim da história. Era meramente o começo de algo muito mais perigoso. Porque enquanto a polícia judiciária, PJ, tinha Richard Morgan sob custódia, Viktor Petrov permanecia em liberdade. E um homem como Petrov, um homem com recursos infinitos e alcance global, não perdoa aqueles que o traem. Mesmo agora, enquanto via o meu marido ser levado algemado, forças já estavam em movimento. Forças que em breve ameaçariam não apenas Richard, mas todos os que estavam ligados a ele. Incluindo eu. As 48 horas seguintes passaram num borrão de salas de interrogatório, discussões legais e precauções de segurança.
A PJ levou-nos a mim e ao Mark para um local seguro, um hotel discreto nos arredores de Lisboa, enquanto processavam Richard e recolhiam o depoimento de Amber. Margaret chegou com uma equipa de advogados do Estado, o seu habitual porte confiante algo abalado pela dimensão do que estávamos a enfrentar. Isto já vai para além de um caso de divórcio, disse-me ela na privacidade do meu quarto de hotel. Estamos a falar de lavagem de dinheiro internacional, espionagem, potencialmente traição. O Ministério Público está a assumir o caso. E as afirmações do Richard, que ele estava a trabalhar para os serviços de informações portugueses. A expressão de Margaret era cética. Estão a investigar essa hipótese, mas sinceramente, Liz, parece a última defesa de um homem desesperado. Eu não tinha tanta certeza. O olhar nos olhos de Richard quando Mark revelou ter contactado a PJ, esse não tinha sido medo de um criminoso a enfrentar a justiça. Tinha sido algo mais profundo, mais complexo. Medo não por si mesmo, mas pelos outros. Por nós. A inspetora-chefe Diane Keller, da PJ, a responsável pelo caso, confirmou as minhas suspeitas quando nos visitou mais tarde nesse dia. Alta, com cabelo prateado curto e a maneira prática de quem já tinha visto de tudo, não perdeu tempo com delicadezas. A história do seu marido é complicada, disse ela, sentando-se na poltrona à minha frente. Contactamos outras agências. Parece haver alguma verdade nas suas alegações de cooperação. Ele era um informador? Perguntei, alívio e confusão a lutar dentro de mim. Não oficialmente. Mais um, ativo de oportunidade. Há vários anos, quando a autoridade tributária começou a investigar as atividades financeiras de Viktor Petrov em Portugal, o seu marido abordou-os com informações. Voluntariamente. À sua maneira. A boca da inspetora Keller apertou-se. Ele já tinha começado a facilitar transações para a rede de Petrov. Quando percebeu a dimensão em que se tinha envolvido, contactou um antigo amigo da faculdade que trabalhava para o governo. Então ele estava a tentar safar-se? Enquanto evitava a acusação, sim. Manobra clássica de salvaguarda. Ela inclinou-se para a frente. Senhora Morgan, o seu marido não é um herói. Envolveu-se com pessoas perigosas e depois tentou usar a situação a seu favor. Mas ele estava a ajudar os serviços de informações portugueses. Esporadicamente. Nos seus termos. Fornecia informações quando lhe convinha, desaparecia quando não. A relação era conflituosa. Pensei no comportamento de Richard nos últimos anos, o secretismo, a distância, a agenda cada vez mais errática. Teriam sido esses sinais de um homem preso entre dois mundos? Ou apenas as ações de alguém a tentar esconder os seus rastros? E a Amber? Perguntei. Como é que ela se encaixa em tudo isto? A senhora Carlisle era inicialmente uma participante involuntária. O seu marido contratou-a especificamente pela sua experiência financeira e falta de ligações ao mundo de Petrov. Quando ela começou a desconfiar que algo ilegal estava a acontecer, ele tentou comprar o seu silêncio com romance, estatuto, promessas de um futuro juntos. Mas ela descobriu a verdade. Alguma parte. O suficiente para assustar. A inspetora Keller verificou as suas notas. De acordo com a declaração dela, ouviu uma conversa entre o seu marido e um dos tenentes de Petrov. Algo sobre consequências pela traição, sobre fazer exemplos das famílias de informadores. Um arrepio percorreu a minha espinha. Eles ameaçaram-nos, a mim e aos meus filhos. Não diretamente. Mas a implicação foi clara o suficiente para a senhora Carlisle perceber que o seu marido estava a jogar um jogo muito perigoso e que a senhora poderia ser um dano colateral. Então ela veio avisar-me. Depois de ter tentado primeiro fugir com seu marido para Saint Lúcia, sim. A expressão de Keller era impenetrável. Quando percebeu que ele estava mais preocupado em salvar-se do que em protegê-la, fez a sua escolha. E os homens que invadiram a minha casa? Que levaram a Amber? Não eram pessoas de Petrov, como poderia ter pensado. Eram seguranças privados contratados pelo seu marido. O trabalho deles era retirá-la a si e a senhora Carlisle antes que os verdadeiros operacionais de Petrov pudessem encontrá-las. A minha cabeça girava com as implicações. Está a dizer que o Richard estava a tentar proteger-nos? À sua maneira, sim. Mas nos seus termos, de acordo com seu plano. O plano que priorizava sua fuga acima de tudo. Keller levantou-se, recolhendo seus dossiês.
Senhora Morgan, quaisquer que fossem as motivações do seu marido, ele está agora sob custódia judicial. E a senhora e a sua família continuam em risco enquanto Petrov acreditar que o seu marido traiu. O que é que isso significa para nós? Significa que ficam sob proteção policial até que possamos neutralizar a ameaça. Ela entregou-me um cartão com um número direto. Ligue-se se lembrar de mais alguma coisa que nos possa ajudar a compreender as atividades do seu marido ou a rede de Petrov. Depois de ela sair, fiquei sozinha no quarto estéril do hotel, tentando conciliar o Richard que eu conhecia com o homem que a inspetora Keller tinha descrito. Não um herói, não propriamente um vilão. Algo intermédio, um homem que tinha feito escolhas terríveis e depois tentado manipular até a sua tentativa de redenção. Caroline chegou nessa noite com roupa e objetos pessoais da minha casa. A sua presença familiar foi um bálsamo para os meus nervos à flor da pele. Como estás a aguentar? Perguntou ela, a arrumar artigos de higiene pessoal na casa de banho. Não sei. Sentei-me na beira da cama. Continuo a pensar que devia sentir algo definitivo, alívio, raiva, vindicação. Mas na maioria das vezes sinto-me apenas dormente. Isso é choque. Perfeitamente normal quando a tua vida explode num thriller de espionagem. Sentou-se ao meu lado. Já falaste com os miúdos? O Mark está num hotel semelhante, na outra ponta da cidade. Ei, Emily. Suspirei. A Emily ainda está a processar. Ela foi quem mais acreditou no Richard, quem pensou que eu estava a ter algum tipo de colapso. Descobrir a verdade tem sido difícil para ela. Ela vai recuperar. Ambos vão. Caroline apertou a minha mão. E tu também. És mais forte do que pensas, Liz. Sou. Nem percebi que o meu marido estava envolvido em atividade criminosa internacional. O que é que isso diz sobre o meu discernimento? Isso diz que confiaste no homem com quem te casaste. Isso não é um defeito de caráter. Mas parecia um. Todos aqueles anos, todos aqueles pequenos sinais que ignorei ou racionalizei, as noites tardias, as chamadas telefônicas secretas, as viagens inexplicáveis. Terei sido voluntariamente cega? Ou apenas tão comprometida com a ideia do nosso casamento perfeito que não consegui ver os seus alicerces a desmoronar-se? Na manhã seguinte, surgiu uma nova complicação. Tom Delgado ligou de Saint Lucia com notícias perturbadoras. A vila de Richard foi atacada ontem à noite, disse ele, a voz tensa de urgência. Trabalho profissional. 3 homens, precisão militar. Levaram computadores, documentos, revistaram o local de cima a baixo. Pessoas de Petrov? Tem de ser. Sabiam exatamente o que procuravam. Uma pausa. Liz, há mais uma coisa. Deixaram uma mensagem, grafitada na parede do quarto. A minha boca secou. O que dizia? A família paga pela traição. Em russo. A ameaça não podia ser mais clara. O que quer que Richard tivesse feito, qualquer que fosse o jogo em que tinha estado envolvido, Petrov considerava agora sua família, considerava-me a mim, um alvo legítimo. Transmiti a informação à inspetora Keller, que respondeu duplicando a equipa de segurança à volta do hotel e mudando Mark para se juntar a mim. Ter o meu filho por perto era um conforto, mas também um duro lembrete do perigo em que todos estávamos. O que acontece agora? Mark perguntou enquanto partilhávamos um jantar do serviço de quartos para o qual nenhum de nós tinha grande apetite. Quanto tempo ficamos escondidos? Até que apanhem Petrov, suponho. Empurrei a massa no meu prato. Ou até que determinem que já não somos alvos. E quanto tempo vai demorar? Semanas? Meses? Ele pousou o garfo em frustração. Não podemos simplesmente pôr as nossas vidas em suspenso indefinidamente. Ele tinha razão. Este limbo, esta espera por outra pessoa para determinar o nosso destino, era insustentável. Relembrou-me demasiado meu casamento, de permitir que Richard tomasse as decisões, definisse os termos, controlasse a narrativa. Passei 25 anos a ser reativa em vez de proativa, a seguir em vez de liderar. Não conseguia mais. Não, disse eu, um plano a formar-se na minha mente. Não podemos. E não o faremos. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com a inspetora Keller e os seus superiores. Para minha surpresa, eles concordaram, levando-me a uma sala de conferência segura no departamento da PJ em Lisboa.
Senhora Morgan, saudou-me diretor nacional adjunto da PJ, a inspetora Keller diz que tem uma proposta. Tenho. Endireitei-me na cadeira, canalizando a confiança que uma vez testemunhara em Richard durante as suas negociações comerciais. A vossa estratégia atual, esconder a minha família enquanto esperam apanhar Petrov, é reativa e potencialmente interminável. Sugiro uma alternativa. Estamos a ouvir, disse Keller, a sua expressão reservada. Usem-me como isco. Os agentes trocaram olhares. Desculpe. Petrov quer enviar uma mensagem. Para punir Richard ao visar a sua família. Então deixe-no pensar que pode chegar até mim. Senhora Morgan, começou o diretor, com todo respeito. Ouçam-me. Vocês controlam a narrativa. Anunciem que estou a cooperar com a investigação. Marque uma comparência pública em tribunal, talvez relacionada com o divórcio, algo credível. Tornem público onde e quando estarei lá. Depois preparem uma armadilha. Keller inclinou-se para a frente. Está a sugerir que a usemos para atrair os operacionais de Petrov. Sim, mas nos nossos termos, não nos deles. Com segurança total, preparação total. É demasiado arriscado, objetou outro agente. Não podemos garantir a sua segurança num ambiente público. Também não podem garantir a minha segurança neste hotel, contrapus. Não indefinidamente. Petrov tem recursos, paciência. Eventualmente, ele vai encontrar-nos. Prefiro enfrentar esta ameaça de frente, em terreno que escolhemos, do que passar meses a olhar por cima do ombro. A sala ficou em silêncio enquanto consideravam a minha proposta. Finalmente, Keller falou. Pode funcionar. Com planeamento extenso, recursos adicionais. Virou-se para o seu superior. Há anos que tentamos identificar os operacionais de Petrov em Portugal. Esta pode ser a nossa melhor oportunidade. O diretor nacional adjunto ainda parecia cético. E está disposta a colocar-se nesta posição, Sra. Morgan, conhecendo os riscos. Pensei em Richard, nos anos que passei como a sua sombra de apoio, no momento naquela carrinha em que finalmente o vi claramente, não como o homem em torno do qual construía minha vida, mas como ele realmente era. Sim, disse firmemente. Estou farta de ser uma vítima. De ter a minha vida controlada por homens como Richard e Petrov. Esta é a minha escolha. 2 dias depois, um dos jornais nacionais publicou uma notícia de primeira página. Mulher de fraudador financeiro acusado coopera com investigação federal. O artigo detalhava como Elizabeth Morgan, mulher de Richard Morgan, estava a fornecer provas no caso contra o seu marido e compareceria no Tribunal Judicial de Lisboa na semana seguinte para uma audiência relacionada com seu processo de divórcio. A armadilha estava montada. Na manhã da audiência, vesti-me com particular cuidado, um fato azul marinho feito medida que projetava força, brincos de pérolas que tinham sido um presente do meu pai, não de Richard. A inspetora Keller tinha me explicado o plano várias vezes. Chegaria ao tribunal precisamente às 9h30, escoltada pelo que parecia ser segurança mínima, mas que era, na verdade, parte de uma operação elaborada. O tribunal e as áreas circundantes tinham sido subtilmente fortificados. Agentes à paisana posicionados em pontos estratégicos. Vigilância a cobrir todas as abordagens. Se as pessoas de Petrov fizessem um movimento, seriam identificadas e neutralizadas antes que pudessem chegar até mim. Pelo menos, esse era o plano. Pronta? Perguntou Margaret enquanto nos preparávamos para sair da casa segura onde eu tinha sido transferida para a operação. Tão pronta quanto alguma vez estarei. Verifiquei o meu reflexo uma última vez. A mulher no espelho parecia confiante, composta. Nada parecida com a mulher destroçada que tinha descoberto a traição do marido meses antes. Lembre-se, instruiu a inspetora Keller, siga o guião exatamente. Mantenha-se no caminho designado. Se algo parecer errado, qualquer coisa, sinalize imediatamente. Assenti, o peso do pequeno botão de pânico no bolso do meu casaco reconfortante. A viagem até o tribunal decorreu em silêncio tenso. À medida que nos aproximávamos, pude ver carrinhas de reportagem estacionadas lá fora, repórteres reunidos nos degraus. A minha comparência tinha sido bem divulgada, garantindo que as pessoas de Petrov soubessem exatamente onde me encontrar. Hora do espetáculo, murmurou Margaret enquanto o carro parava junto ao passeio. No momento em que a porta se abriu, as câmaras viraram-se na nossa direção. Repórteres avançaram, contidos por agentes uniformizados.
Margaret pegou no meu braço, guiando-me para os degraus enquanto perguntas eram gritadas de todos os lados. Senhora Morgan, como se sente a trair o seu marido? Elizabeth, sabia das ligações russas? Senhora Morgan, por aqui. Mantive a minha expressão neutra, o olhar para frente, tal como tínhamos praticado. Sem envolvimento, sem reação. Apenas uma caminhada firme em direção às portas do tribunal. Estávamos a meio dos degraus quando vi um homem de fato cinzento, parado ligeiramente afastado da multidão. Inexpressivo, exceto pela intensidade do seu olhar e pela forma como a sua mão se moveu em direção ao casaco à medida que nos aproximávamos. Apertei o braço de Margaret, o nosso sinal pré-arranjado. O passo dela não vacilou, mas sentia tensa ao meu lado. Fato cinzento, lado direito, a meter a mão no casaco, murmurei, os lábios mal se mexendo. Recebido, veio a voz de Keller através do auricular quase invisível que eu usava. Continue a mover-se. Temos ele. Continuamos a nossa subida, o homem de fato cinzento agora a seguir os nossos movimentos mais abertamente. Forcei-me a respirar normalmente, a manter o meu ritmo, embora todos os instintos me gritassem para correr. Mais 3 degraus. 2. 1. Assim que chegamos às portas do tribunal, o caos irrompeu. Um grito, um borrão de movimento enquanto os agentes convergiam sobre o homem de cinzento. Mais figuras emergiram da multidão. 3, não, mais 4 homens, todos a mover-se com propósito mortal. Para dentro. Agora. Margaret puxou-me pelas portas enquanto tiros irrompiam atrás de nós. Oficiais de segurança rodearam-nos, apressando-nos pelos detetores de metais em direção a uma área segura atrás das salas de tribunal. Através das portas de vidro, vislumbrei a cena lá fora. Agentes a deter os homens de Petrov, civis a correr para se abrigarem, a armadilha cuidadosamente orquestrada a fechar-se. Está bem. Keller apareceu ao nosso lado, ligeiramente ofegante. Sim, consegui dizer, o meu coração a martelar no peito. Apanharam-nos a todos? 5 sob custódia. 1 ainda em fuga. Ela levou-nos mais fundo no edifício, para longe das janelas. Vamos levá-la para a sala segura até que a área esteja completamente limpa. Enquanto nos apressávamos por um corredor de serviço, senti uma crescente sensação de vindicação. O plano tinha funcionado. Os operacionais de Petrov tinham mordido o isco, tinham vindo por mim exatamente como tínhamos previsto. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Richard, senti alguma medida de controle sobre o meu próprio destino. Esse sentimento durou exatamente 43 segundos. Estávamos a aproximar-nos de um conjunto de portas duplas quando estas se abriram bruscamente do outro lado. Um homem com uniforme de manutenção emergiu, o seu rosto transformando-se instantaneamente de anonimato brando para malícia focada ao registrar a nossa presença. Para baixo, gritou Keller, puxando a sua arma mesmo enquanto me empurrava para trás dela. O homem da manutenção, claramente o sexto operacional, aquele que tinha evadido a armadilha lá fora, foi mais rápido. A sua mão saiu de debaixo do casaco, uma pistola a aparecer como por magia. 2 tiros ecoaram, ensurdecedores no espaço confinado. Keller cambaleou, o vermelho a espalhar-se pelo seu ombro. Margaret gritou. Eu gelei, presa entre a fuga e a paralisia. O atirador avançou, a arma agora apontada diretamente para mim. Senhora Morgan, disse ele com uma voz de sotaque carregado, o Sr. Petrov manda suas saudações. O tempo pareceu abrandar. Vi o ligeiro apertar do seu dedo no gatilho. Ouvi os gritos contínuos de Margaret atrás de mim. Senti uma estranha calma descer, sabendo que aqueles poderiam ser os meus momentos finais. Então, movimento do corredor atrás do atirador. Uma figura aparecer tão subitamente como um fantasma. Amber. Ela embateu no atirador com força surpreendente, derrubando seu braço para cima exatamente quando ele disparou. A bala atingiu o teto, fazendo chover pó de gesso. Eles lutaram brevemente, a força superior dele rapidamente a ganhar vantagem. Corre! Gritou Amber para mim, ainda agarrada ao braço do atirador. Mas eu não conseguia. Não outra vez. Não desta vez. Em vez disso, lancei-me para a arma que Keller tinha deixado cair, a minha mão fechando-se em torno do punho mesmo quando o atirador atirou Amber para o lado. Ele virou-se de novo para mim, a raiva a contorcer as suas feições. Eu disparei. O recuo chocou meu braço, o som ainda mais alto do que antes.
A expressão do atirador mudou de raiva para surpresa, enquanto ele olhava para a mancha vermelha espalhar-se no seu peito. Deu um passo cambaleante para frente, depois caiu. Oficiais de segurança inundaram o corredor segundos depois, seguidos por agentes da PJ. Alguém tirou a arma da minha mão trêmula. Alguém mais levou Amber e eu para cadeiras encostadas à parede enquanto o pessoal médico atendia Keller e o atirador caído. Salvaste a minha vida, disse a Amber quando finalmente consegui falar. Ela abanou a cabeça, ainda pálida pelo encontro. Devia-te isso, pelo menos. Não me devias nada. Sim, devia. Os seus olhos encontraram os meus, cheios de uma complexa mistura de emoções. Ajudei a destruir o teu casamento. Participei nas decepções de Richard. Tornei-me a outra mulher sem sequer questionar por que é que alguém como Richard estaria interessado em alguém como eu. Foste manipulada, tal como eu. Talvez. Mas eu escolhi acreditar no que era conveniente, no que servia às minhas ambições. Ela desviou o olhar. Quando percebi o que estava realmente a acontecer, o perigo em que o Richard te tinha colocado, não podia simplesmente ir embora. Não outra vez. Antes que eu pudesse responder, a inspetora Keller aproximou-se, o seu ombro vendado, mas parecendo notavelmente composta para alguém que acabava de ser baleada. Acabou, disse ela simplesmente. Todos os 6 operacionais sob custódia ou neutralizados. A rede de Petrov em Lisboa foi desmantelada. Um alívio inundou-me, tão profundo que era quase tonto. E o próprio Petrov? A Interpol está a agir sobre ele agora, usando informações dos dossiês do seu marido. Ela assentiu para Amber. E o testemunho da senhora Carlisle. Entre os dois, temos o suficiente para o prender por décadas. E o Richard? Perguntei. O seu marido vai enfrentar acusações sérias. A sua cooperação será tida em consideração, mas... Ela encolheu o ombro ileso. Ele vai passar um tempo significativo na prisão. Assenti, surpresa por não sentir satisfação ao pensar em Richard na prisão. Nenhum prazer vingativo. Apenas uma tristeza oca pelo que poderia ter sido, pela vida que poderíamos ter tido se ele tivesse feito escolhas diferentes. As semanas que se seguiram trouxeram um turbilhão de processos legais, depoimentos e decisões que mudaram a minha vida. Com Petrov sob custódia e a sua rede desmantelada, Mark, Emily e eu pudemos sair da proteção policial. Vendemos a casa de família, demasiadas memórias, demasiadas sombras, e comprei uma casa mais pequena perto da costa, um lugar que não tinha ligações à minha vida com Richard. O julgamento de Richard foi acelerado devido à sua cooperação. Compareci apenas na sentença, sentada em silêncio no fundo do tribunal enquanto o juiz pronunciava 15 anos por crimes financeiros, reduzidos de uns potenciais 30 devido à sua assistência na queda da organização de Petrov. Ele parecia mais velho, diminuído no seu uniforme prisional. Quando se virou para escanear a sala do tribunal antes de ser levado, os nossos olhos encontrarão-se brevemente. Algo passou entre nós, não perdão, exatamente, mas talvez compreensão. Um reconhecimento silencioso da complexa verdade da nossa história partilhada. O divórcio foi finalizado com pouca pompa. O acordo pré-nupcial manteve-se, a sua cláusula de infidelidade dando-me controle sobre a maioria dos nossos bens. Usei parte do dinheiro para criar uma fundação de apoio a vítimas de fraude financeira, em especial mulheres com mais idade, particularmente visadas durante processos de divórcio. Amber, para minha surpresa, tornou-se uma aliada neste trabalho. A sua perícia financeira, combinada com seu conhecimento em primeira mão de como a manipulação funciona, fê-la um recurso inestimável. Não éramos amigas, propriamente dito, mas estávamos ligadas pela nossa experiência partilhada, 2 mulheres que tinham sido usadas pelo mesmo homem de formas distintas. 6 meses após a sentença de Richard, recebi uma carta dele. Tinha sido vistoriada pelas autoridades prisionais e pelos seus advogados, por isso sabia que não continha nada perigoso ou manipulador. Ainda assim, deixei-a pousada e fechada na minha secretária por 3 dias antes de finalmente abrir o envelope. Lizzie começava, a letra familiar trazendo uma pontada inesperada no coração. Não te pedirei perdão. Não o mereço. O que te fiz, as mentiras, a traição, o perigo em que te coloquei, é imperdoável. Mas quero que saibas que, apesar de tudo, o meu amor por ti foi real. Talvez a única coisa verdadeira numa vida construída sobre a dissimulação. Fiz escolhas que destruíram o que tínhamos. Escolhas que priorizaram o dinheiro, o poder, a excitação em detrimento da família que construímos juntos.
Arrependerei-me dessas escolhas todos os dias pelo resto da minha vida. Mostraste mais coragem, mais força, mais integridade do que eu alguma vez tive. Enfrentaste o perigo em vez de fugir dele. Escolheste a verdade em detrimento do conforto. Tenho orgulho em ti, embora não tenha esse direito. Não voltarei a contactar-te depois disto. Mereces construir a tua nova vida sem a sombra do nosso passado a pairar sobre ti. Mas queria que soubesses que, o que quer que tenha sido falso, o que quer que tenha sido manipulação, o meu amor por ti nunca foi. Sempre, Richard. Li a carta 2 vezes, depois coloquei-a numa gaveta. Não a deitei fora, mas também não a mantive à vista. Uma parte da minha história que já não me definia nem controlava. Naquela noite, caminhei pela praia perto da minha nova casa, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de ouro e rosa. A mulher que eu tinha sido quando me casei com Richard, jovem, confiante, disposta a moldar a minha vida em torno da dele, parecia uma estranha agora. A mulher que me tornará mais forte, mais sábia, firme nos meus próprios pés. Era ainda algo misterioso, um eu que estava apenas a começar a descobrir. Mas, pela primeira vez, em mais tempo do que conseguia lembrar-me, estava entusiasmada com essa descoberta. Com a vida que se estendia à minha frente, sem as amarras das expectativas ou desejos alheios. O divórcio que outrora parecerá um fim tornará-se, em vez disso, um começo. A traição que estilhaçara o meu mundo acabou por me libertar de limitações que eu nem sequer tinha reconhecido. Ao voltar para a minha casa, comprada com meu dinheiro, decorada ao meu gosto, pensei nas palavras que a Caroline tinha proferido meses antes, quando este pesadelo estava apenas a começar. O Richard sempre te subestimou. Ela tinha razão. Ele tinha. Todos tinham, incluindo eu. Mas nunca mais. Uma semana depois, estava em frente a um auditório repleto numa conferência de liderança feminina, preparando-me para contar a minha história publicamente pela primeira vez. A audiência era composta principalmente por mulheres com mais de 50 anos, mulheres que tinham construído as suas vidas em torno de maridos, filhos, lares. Mulheres que, como eu, poderiam ter perdido de vista sua própria força em algum momento do caminho. Ao aproximar-me do microfone, vi o rosto de Richard passar rapidamente num ecrã de notícias no fundo da sala. Alguma atualização sobre o seu caso, rapidamente substituída pela manchete seguinte. Mas não senti nada. Nem raiva, nem dor, nem arrependimento. Apenas a certeza pacífica de que ele já não detinha qualquer poder sobre a minha vida. Quando meu marido me disse que o nosso casamento de 25 anos não significava nada comparado às suas ambições, comecei, a minha voz firme e clara, acreditei nele. Por um curto período. Depois descobri que perder tudo o que eu pensava importar abriu a porta para encontrar o que realmente importava. O meu próprio poder, a minha própria voz, o meu próprio caminho a seguir. As mulheres assentiram com a cabeça, algumas a enxugar lágrimas, outras a inclinar-se para a frente nas suas cadeiras, com reconhecimento nos olhos. Dizem-nos que recomeçar a nossa idade é impossível. Que somos demasiado velhas, demasiado presas aos nossos hábitos, demasiado dependentes das vidas que construímos. Mas estou aqui para vos dizer que isso é uma mentira. A maior força surge muitas vezes após a traição mais profunda. O eu mais autêntico, após a perda mais profunda. Enquanto continuava a falar, partilhando os detalhes da minha jornada de esposa, traída mulher firme no seu próprio poder, senti uma sensação de conclusão. Não porque a dor tivesse desaparecido, não tinha, não totalmente, mas porque a transformará em algo útil, algo que poderia ajudar outros a encontrar o seu caminho através de escuridões semelhantes. Richard tinha me roubado 25 anos da minha vida. Mas os anos futuros eram só meus, para moldar como quisesse, para preencher com propósito, alegria e uma conexão autêntica. O acordo pré-nupcial que ele tão confiante havia desdenhado tinha me dado segurança financeira. Mas a força que eu descobrira em mim, esse era o verdadeiro desfecho. A verdadeira vitória. A justiça que mais importava. A mulher que assinou aqueles papéis de divórcio não era a mesma mulher que tinha assinado a certidão de casamento há tantos anos, disse eu à audiência ao concluir o meu discurso. Ela era mais forte, mais sábia, mais ela mesma do que alguma vez lhe fora permitido ser. E por esse despertar, por mais doloroso que tenha sido, estou finalmente, verdadeiramente grata. A ovação de pé que se seguiu não foi pela mulher que eu tinha sido, a esposa perfeita de executivo, a parceira de apoio, a força silenciosa por detrás de um homem de sucesso. Foi pela mulher que eu me tornará, uma mulher que enfrentará traição, perigo e perda, e emergira não apenas a sobreviver, mas a prosperar.
Uma mulher que tinha descoberto, nas ruínas de uma vida construída em torno dos sonhos de outra pessoa, a fundação para construir os seus próprios.